sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 horas mais 7 minutos. Futebol Interior. 3 da tarde, mais 9 minutinhos em Campinas. No ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Hoje é dia de clássico majestoso. E a equipe dos canais Futebol Interior, com a equipe que você gosta de ouvir, está presente, vai trazer para você, torcedor de Campinas, da região do Brasil, do estado, do mundo, porque para a internet não existe fronteiras. Você, ligado nos canais Futebol Interior e os canais Futebol Interior ligado em você. Através do nosso Facebook, da nossa live no Facebook, fique à vontade, participe com a gente.
através também dos nossos canais do YouTube, Futebol FI, Futebol Interior, também através do nosso canal de áudio no nosso portal www.futebolinterior.com.br, também através do nosso mais novo app, o app da Rádio Futebol Interior. Baixe aí no seu smartphone, no Play Store, o app Rádio Futebol Interior, e você também vai poder nos ouvir. Você também que nos ouve através do Rádiosnet, e um grande abraço para você também que está nos ouvindo através do portal Araraquara News. Grande abraço para Araraquara e toda a região. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Às 4h, a bola rola no Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Morumbi, estádio do Tricolor. Tem São Paulo e Corinthians. É o clássico majestoso, e você vai acompanhar aqui com a narração dele, Lucas de Souza, e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença e a categoria do nosso samurai, Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, aquele. A direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Tricolor, e a você, torcedor do Timão, uma grande tarde de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito de R$20 na sua primeira aposta. Entre, faça o seu cadastro, procure pelo voucher Futebol Interior e você terá R$20 gratuitos para fazer a sua primeira aposta. Com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Com a gente Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente, Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 37442121. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas personalizados. Acesse brumascamisetas.com.br do meu amigo Maurício. E com a gente, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Daqui a pouquinho eu falo da promoção Canais Futebol Interior e Colchões Store. Você vai ganhar uma cama box, aquela que você tanto quer, seja queen, de casal, king size, de solteiro, enfim, você vai escolher, e daqui a pouquinho eu falo como você faz para participar desta promoção. 3h, mais 13 minutos em Campinas, 3h13. Agora, a partir de agora, eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Tricolor do Morumbi, o destaque do São Paulo, na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Qual é o primeiro e principal destaque do Tricolor, Albert? Boa tarde, Claudinei Corsi, ao Lucas de Souza e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O treinador Rogério Ceni sofrerá com os desfalques neste jogo, hein? São 5 no total e pode surpreender com uma escalação diferente. Mas Ceni terá de volta os retornos de Luan e Patrick, que devem ou podem iniciar no banco de reservas ou ser opções para o segundo tempo. O Tricolor tenta encaminhar ainda mais a classificação para a fase final do Campeonato Paulista. O time lidera o grupo B do torneio com 14 pontos ganhos. E a torcida promete uma grande festa, com mais de 32 mil de ingressos vendidos. Será o maior público nessa temporada 2022, Claudinei Corsi. Legal, 3h, mais 14 minutos. E o adversário do Tricolor, o Timão, diz aí o destaque do Corinthians, Albert Cavalcante. Invicto desde a demissão do Silvinho, na terceira rodada do Campeonato Paulista contra o Santos, o Corinthians terá a estreia do técnico Vitor Pereira no Majestoso,
na busca por manter a sequência sem derrotas deixadas pelo interino Fernando Lázaro. No período foram 5 jogos de 4 vitórias e um empate. Pereira deve manter a base do time que foi titular na vitória contra o Red Bull na última rodada, com quinteto fantástico, comandado por Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes e William como titulares. Claudinei Corsi. Legal, e lembrando, você pode e deve participar com a gente através da nossa live no Facebook, através do nosso canal Futebol Interior no YouTube, e você também que nos ouve através do nosso mais novo app, o app Rádio Futebol Interior para Android. Mande a sua mensagem, faça aqui como o Luiz Merino Medel, ele está torcendo para a Ponte Preta, lembrando que às 8h30 da noite tem Macaca Querida contra o Água Santa, comando de Carlos Corsato, também com Marcelo Corsato, Frank Francisco aqui e o nosso Anderson Grigoleto, o Maximínio Antônio Tombini. Feliz sábado para todos e sucesso Jornada Esportiva. Meu abraço de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas hoje estou em Balneário Camboriú. Um grande abraço, Maximino. Edgar da Silva, de Várzea Grande, Mato Grosso, tá ligado com a gente aqui. Muito obrigado, Edgar da Silva também. Diz que vai ser Timão 3-1. Tá aí, mande o seu resultado, mande aqui a sua opinião e o seu abraço pra gente aqui na Jornada Esportiva. E o que é mais importante, né? Compartilhe a nossa live aí. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha no YouTube também para registrar a sua participação. E agora nós vamos com o destaque dele, que vai narrar a partida aqui, as emoções do clássico majestoso São Paulo e Corinthians. Ele já está por aqui. Lucas de Souza. Lucas de Souza, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O seu destaque e a sua expectativa para o choque majestoso, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corsi, boa tarde ao Albert Cavalcante, ao Samurai Felipe Marques e a você ligado, conectado nos canais FI. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva com a melhor equipe de transmissão do Brasil. Claudinei Corsi, 10ª rodada Campeonato Paulista, jogão de bola majestoso no estádio do Morumbi. O São Paulo não perde para o Corinthians jogando em casa no estádio do Morumbi desde 2017. A última derrota com gols de Rodriguinho e Jô. Lembra do Jô? Tá no banco de reservas aí da equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vai trazer os bancários do Timão. O jogo do fair play. O jogo do fair play. O Rodrigo Caio não... Ali ele simulou. E você sabe quem era o técnico de São Paulo? Rogério Ceni. Sabe o que ele exatamente. fez? Jogou a prancheta, pegou no chão, pegou os jogadores, virou aquele turbilhão do banco de reservas. Mas 2017. Um comportamento lamentável do Rogério Ceni naquela ocasião. Né? Parte. Mas faz parte do futebol. Então, quer dizer, o Corinthians, se o São Paulo não vence o Corinthians na Arena, né, na Neoquímica Arena, desde quando a Neoquímica foi fundada em 2014, o Corinthians, por sua vez, não vence o São Paulo desde 2017. Tem a estreia do técnico Vitor Pereira, muita expectativa em cima dessa estreia, Claudinei, pelo que o Vitor Pereira apresentou nos treinos e na coletiva de imprensa que ele deu ontem. Foram 42 minutos de conversa, os torcedores e a imprensa encarando, né, esse novo momento do técnico português de maneira muito positiva, em relação às suas visões sobre o jogo, as suas análises sobre o que é o futebol. O Vitor Pereira, eu acompanhei o trabalho dele no Porto e também no Fenerbahçe. É um técnico que gosta de vencer, é um técnico aficionado pelo futebol, ama, como dizem os portugueses, né? Ama o jogo, e ele vai tentar trazer essa característica pro time do Corinthians. Provavelmente ele deve jogar no 4-3-3, é uma das formações que ele mais gosta de utilizar, e o São Paulo, por sua vez, contando aí com 5 desfalques, mas a volta do Luan e também do Patrick, e conta também com o Caleri, que quando joga contra o Corinthians gosta de fazer seus gols. Então é um jogão de bola, expectativa lá em cima para um grande clássico, 29 graus em São Paulo, o Caldeirão do Morumbi vai ferver, Claudinei. Legal, este Lucas de Souza vai narrar a partida aqui, todas as emoções de São Paulo e Corinthians. Mandando um abraço aqui pro Ronaldo Leite, ele é de Dourado, Mato Grosso do Sul. Dourado, Mato Grosso do Sul, onde tem a rádio Futebol na Canela do nosso amigo Thiago Lopes de Faria. O Ronaldo Leite diz que vai dar Timão 3-0 em cima do Tricolor, é a opinião do Ronaldo Leite. Mande também você a sua opinião, seu placar aqui pra gente nos canais Futebol Interior. Está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, através do Facebook, do YouTube, do nosso canal de áudio no nosso portal. Se você não conhece, precisa conhecer, acesse www.futebolinterior.com.br. Se não deu no portal Futebol Interior, cuidado, pode ser fake news. Também através do Rádio Netes e do portal Araraquara News, que está com a gente também nesta jornada esportiva para
São Paulo e Corinthians, 10ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista 2022. Agora 3 da tarde, mais 20 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Aliás, antes eu tenho que trazer aqui também os destaques, né, da Macaca e do Guarani. A Ponte Preta, que joga às 8h30 da noite no Moisés Lucarelli, um jogo importantíssimo para a Ponte contra a equipe do Água Santa, que você vai conferir aqui na narração do Carlos Corsato. Mas quem participa nessa abertura da jornada, trazendo o destaque da Ponte Preta, é o repórter Anderson Grigoleto. Boa tarde para você, Grigo. Olá, Claudinei Cossi, tudo bem por aí? A Macaquinha que entra em campo daqui a pouquinho, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, para encarar a equipe do Água Santa. Uma vitória hoje coloca a Ponte Preta praticamente fora do risco de rebaixamento e mantém as chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Durante a semana nos treinamentos, Pedrinho e Fabrício sentiram desconfortos musculares e são dúvidas para o técnico Hélio dos Anjos na partida de logo mais. Luca, que sentiu também desconforto muscular logo após a partida contra o Mirassol, fez o tratamento intensivo durante a semana, participou dos últimos treinamentos e provavelmente estará em campo para ajudar a Ponte Preta para, quem sabe, nesta vitória importantíssima para a equipe da Macaca logo mais às 20h30, com transmissão nos canais Futebol Interior. Abraço a todos! Grande abraço para você também, Grigo. Tá aí, 8h30 da noite, a bola rola, majestoso. Tem Ponte Preta e Água Santa com Carlos Corsato, com o seu irmão gemo Marcelo Corsato e também com Frank Francisco e também o nosso Anderson Grigoleto. E o Bugre joga amanhã, pega a equipe do Palmeiras, transmissão também aqui nos canais Futebol Interior do Lucas de Souza, com Albert Cavalcante e também com Wagner Ferreira. Eu estarei nessa na apresentação da jornada esportiva, mas agora o Albert chega com o destaque do Bugre aqui nesta jornada esportiva. Diz aí, Albert. O Guarani que joga contra o Palmeiras, o Guarani necessitando dos 3 pontos, pensando na classificação para a próxima fase, que nada mais, nada menos é o mata-mata contra o primeiro colocado do seu grupo e também pensando em afastar qualquer risco de rebaixamento. Pensando que o Guarani tem 10 pontos, o número-chave é o 12. Então, se o Guarani conseguir os 3 pontos amanhã, o Guarani tem 3 partidas ainda. É contra o Palmeiras, Ferroviária em casa e depois contra o São Bernardo. Se o Guarani dessas 3 partidas ele conseguir 3 empates, o Guarani está fora de qualquer chance de rebaixamento. Então, caso ganhar, vencer amanhã, e o Guarani vem jogando muito bem contra os times grandes, né? Conseguiu uma vitória em cima do São Paulo Futebol Clube em casa, um empate em casa contra o Santos, agora vai enfrentar o Palmeiras. Então, o Guarani está preparado para jogar de igual para igual contra o Palmeiras, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem aí o destaque do Bugre, do Albert Cavalcante, que vai estar na jornada amanhã reportando o Guarani e Palmeiras, 4 da tarde, Allianz Parque. Você ligado com a gente aqui, não perde um só lance. O futebol é aqui, nos canais Futebol Interior. Rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar mais desse clássico, vamos falar mais da Ponte Preta com o Carlos Corsato, vamos falar do Guarani e Palmeiras com Wagner Ferreira. Tudo isso para você aqui no pré-jogo de São Paulo e Corinthians, às 4 da tarde no Morumbi. A gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No telefone. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Três da tarde, mais 28 minutos, 3h28, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista Série A1, 10ª rodada. Já às 4 da tarde a bola rola no Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Morumbi. Tem São Paulo e Corinthians, é torcida única, né, Alberto Cavalcante? Torcida única, né? Aí, ó. Quanto é a previsão de torcedores do Tricolor? 32 mil ingressos foram vendidos, hein? 32 mil ingressos foram vendidos, né? O Morumbi comporta 66.780 torcedores, 70%, né? Vai dar um 46.720, né? Exatamente. 46 mil, então aí é o público máximo aí no Morumbi, né? E já estão definidos escalados. Né? Exato. Tá muito bem, já a gente vai mandar pro ar aí os times, né? Como é que jogam o Corinthians. O Lucas de Souza, Opa. você tá confiante no trabalho aí do técnico português aí, que ele vem para dirigir a equipa do Corinthians? É, Claudinei Corsi. E já definiu as camisolas todas aí, E já né? definiu as camisolas todas. As camisolas né? já estão todas definidas. É, o Claudinei Corsi agora vai passar a falar português de Portugal, viu? Porque lá as camisas chama camisolas. Camisolas, né? E equipe é equipa. O Relvado. É o Relvado, exatamente. Agora nós temos que falar aqui, nós temos que falar português. Tem que falar temos que falar português. Falar a português. É porque todos os técnicos estão chegando ao Brasil, são portugueses, né?
Mandar um abraço aqui para o J. Santos. J. lá do Santos, City Bar, grande né? J. Santos. Mandar lá para a Taberna do Portuga também. Muito Que bom. ontem passei por lá, peguei uns bolinhos de bacalhau. Pastazinhos de Belém também. Pastazinhos de Belém. E vamos, qualquer hora, trocar um fado aqui na jornada esportiva, tá bom? Tecla Diga SAP. aí, Lucas. É por isso que eu falo que aqui é a melhor transmissão esportiva do Brasil. Só que você tem Claudinei Corsi, a portuguesa. Mas falando do técnico Vitor Pereira, ô Claudinei, eu falei no meu destaque que acompanhei parte do trabalho dele lá em Portugal e também na Turquia. A torcida do Corinthians pode esperar um time muito agressivo, um time ofensivo, um time que vai tentar propor o jogo, diferente do que foi com o Silvinho, e era uma crítica muito forte do torcedor, inclusive um dos motivos da torcida querer a saída do Silvinho, né? Que o time do Corinthians jogava de maneira muito reativa, não propunha o jogo. Com o Vitor Pereira, a tendência é que isso mude. Ele gosta de jogar marcando a saída de bola, fazendo pressão, inclusive ele disse isso na entrevista ontem, que assim que o time recupera a posse da bola, assim que perde, o time não se desgasta tanto, né? Então, a ideia é ver um time que marque bastante a saída de bola e, claro, não dá pra fazer isso os 90 minutos. Então, na medida do possível, né, em certos períodos do jogo, o Corinthians vai fazer essa marcação-pressão no São Paulo, e em outros momentos vai baixar um pouco as linhas e marcar num bloco um pouco mais baixo. O torcedor do Corinthians também pôde observar que o Vitor Pereira gostou do que viu em termos de estrutura, né, realmente o CT do Corinthians é um CT de bastante estrutura. A questão da torcida também foi o que impulsionou o Vitor Pereira a vir até o Brasil. Então, a expectativa é lá em cima em torno do trabalho dele. Agora, se perde hoje para o São Paulo, né, e alguns outros tropeços até o fim do campeonato, como vai funcionar, né? Todo esse apoio inicial, Albert, como é que fica? Não, Lucas, mas assim, né, ele mesmo também disse na entrevista, né, que o contrato dele é de 1 ano só. E por que Na verdade, só um até ano? dezembro o Isso, contrato dele, né? Seria até o final da temporada. É. Por quê? Porque ele quer ver se ele se sentir bem, se sentir feliz, Ele continua, exato. Se não, porque ele falou que fez um contrato com um clube, que eu não vou lembrar de como se foi o Olympiacos, que ele fez o Olympiacos, exatamente. Ele fez o contrato de 2 anos, chegou no fim da temporada, ele não estava feliz, ele teve que pagar a multa pra Até sair. porque, até nessa questão lá dessa passagem do Vitor Pereira na Grécia, o Olympiacos foi campeão grego enquanto ele esteve lá, e no último jogo contra o Panathinaikos, que é o grande rival do Olympiacos, exatamente, o Vitor Pereira foi provocar a torcida do Panathinaikos que arremessou alguma coisa no campo lá contra ele. Ele foi revidar, mostrou o dedo pra torcida do Panathinaikos, que invadiu o campo. Mostrou o quê? Mostrou o dedo do meio. Sim, ele fez assim, o outro dedo. Ah, tá. Mas tudo bem. Mas E o torcedor do Panathinaikos foi pra cima do Vitor Pereira e foi um dos motivos dele ter saído da Grécia. mas não é pra tanto também, né? Futebol grego é um futebol de muita paixão, né? Assim como o brasileiro e o próprio turco, né? O Vitor Pereira tá acostumado a essas grandes pressões e vem pro Corinthians consciente desse tipo de pressão dentro aqui do futebol brasileiro. Vamos Continue. ver se ele aguenta a pressão da torcida do Corinthians, né? Gaviões e outras tantas lá, pra saber o que vira. Diga, Olha, Albert. até falando nisso, quando ele chegou, né, as principais, né, organizadas foram lá conversar com ele. Exatamente, foram junto fazer com um os jogadores comitê de mais recepção, pra exato. recepção, explicando pra ele o que é O que clássico, é né? o Corinthians o em que é o si, Corinthians, né? que é tabu de 5 anos, sem vencer São Desde Paulo, 2017. Né? Desde 2017. Então ele foi lá explicar pra ele o que é isso. Então o Corinthians vai chegar pilhado. Legal, são 3 da tarde, mais 33 minutos. Deixa eu dar uma passadinha aqui pela rodada 10ª do Campeonato Brasileiro, da primeira fase, né? Teremos aí... Paulista, né, Claudinei? Paulista, desculpe. O brasileiro vem por aí com cobertura aqui também nos canais de Futebol Interior. São Paulo e Corinthians, 4 da tarde. Temos às 18h30 hoje Ferroviária e Santos. Às 18h30 Novo Horizontino e Inter de Limeira. Amanhã, dia 6, às 18h30 tem São Bernardo e Mirassol. Pelo Grupo C, Palmeiras e Guarani amanhã às 4 da tarde. Cobertura aqui nos canais de Futebol Interior. No Grupo D, hoje às 20h30 tem Santo André e Ituano. Às 8h30 da noite tem Ponte Preta e Água Santa. Você acompanha aqui com a narração do Carlos Corsato. E tem também amanhã, dia 6, às 20h30, Red Bull Bragantino e Botafogo. Na classificação do Grupo A, em primeiro São Paulo 14, em segundo São Bernardo 14, em terceiro Ferroviária 10. Esses grupos aqui estão meio bagunçados aqui, precisamos acertar aqui, né? Grupo A, na verdade, aqui é o grupo do Guarani, não é isso, Albert Cavalcante? Exatamente, o grupo A é o grupo do Guarani. Tá certo, Eu vou grupo... passar para você já Corinthians a classificação. 17, Guarani 10, Inter de Limeira 8, Água Santa 7. Tem o grupo B aí, o Albert Cavalcante? Está na mão, espera 2 segundinhos, Claudinei Corsi. 1, 2. Grupo B do Campeonato Paulista da Série A1 2022.
Então temos aqui, como eu já falei, né, o Guarani que precisa de uma vitória amanhã para já somar pontos para sair do rebaixamento. Isso o mesmo. Grupo B? O Grupo B, São Paulo vem primeiro com 14 pontos, em segundo vem o São Bernardo também com 14 pontos, em terceiro a Ferroviária com 10, em quarto Novo Horizontino com 3. Isso aí a vaca deitou, hein? Deitou. E o Grupo C? Palmeiras vem primeiro com 17 pontos, em segundo vem o Mirassol com 16, em terceiro Botafogo com 15 e o Ituano em quarto com 14. Legal, Grupo D comigo aqui, D de dado, Red Bull já classificado em primeiro 16, Santo André em segundo 10, o Santos na terceira colocação com 10 pontos e a Ponte Preta na quarta colocação com 8 pontos, daí a importância de uma vitória da Macaca hoje em cima do Água Santa. Na verdade, o Água Santa está no grupo do Guarani, tem 7, né? Em que pese a Ponte Preta ajudar o Guarani com uma vitória, ela precisa da vitória para se ajudar no Campeonato Paulista, né? Ela tem que pensar primeiro nela, depois dos outros. Depois né? dos outros. Tá muito bem. Rapidamente, Lucas, e o Santos, hein? O Santos vive uma fase muito ruim, principalmente após a saída do técnico Fábio Carille. Perdeu o clássico para o São Paulo por placar de 3-0, vive uma situação complicada no seu grupo, tem apenas 10 pontos ganhos, tem possibilidades reais de não se classificar. Próximo jogo do Santos no Campeonato Paulista é contra a Ferroviária, jogando fora de casa, ou seja, uma parada dura. A vida do Peixe não tá fácil, o Santos, que sempre foi uma equipe muito tradicional do Campeonato Paulista. É equipe muito tradicional e, como diz alguns santistas, é incaível. Sem dúvida, eu concordo com quem diz isso daí. Aliás, é o fantástico show da Vila, né? É o fantástico show da Vila. Pelo amor Saudades de Deus, daquele time de 2010 do Santos. Lembra, Albert? Lembra, Claudinei? Lembra. O futebol não é mais o mesmo, né? Agora, os caras aí na internet comparando Neymar com Pelé. Ah, gente, pelo amor de Deus. Sem comparação. Eu vi um vídeo do Pelé na internet que todas as jogadas que hoje o Neymar faz, o Cristiano Ronaldo faz, o Messi faz, o Pelé. O Pelé fazia faz tempo. Faz tempo. E o que o cara tomava de porrada, nossa, o que ele tomava de cacenego, fala, naquele tempo jogava fácil, hoje é mais difícil. Meu Deus. Foi na Copa de 66 que ele saiu? Foi contra Exatamente, contra a Bulgária na estreia, o Brasil venceu 2-0, o Pelé sai machucado. Sai machucado ali? Então tá bom. Então quer dizer, gente, menos, né? Menos. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra princesinha Eloá, filha da minha querida amiga Luciana, da titia Sueli e da vovó Salete, do Jardim Olina. Hoje, a princesinha Eloá completando 13 aninhos de idade. Beijão aqui do tio Claudinei Corsi pra você. Saúde, paz, que Papai do Céu te abençoe muito, tá? Ao lado da mamãe Luciana, também da titia Sueli e da vovó Salete, né? As três que ficam paparicando a Eloá lá no Jardim Eulina, ela que hoje está ligada aqui na nossa jornada esportiva. Para você, um beijão de toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Por falar em aniversário, quero mandar um abraço aqui também para o Carluxo, lá do Bretos Bar, o bar grego do Cambuí, que também essa semana completou mais um ano de vida. E quem está completando também mais um ano de vida hoje é o Léo Carrigo, lá da 88 em Americana, que adora o Marcelo Corsato. Ele está completando mais um ano de vida. Léo, um grande abraço para você, grande beijo no seu coração, parabéns, viu? E o Celso Fittipaldi também, que é nosso ouvinte assíduo, completando mais um ano de vida aqui. E o Flávio Marque, também fazendo aniversário hoje, ele que trabalha nas categorias de base da Ponte Preta, fazendo sempre um grande trabalho, correndo muito, trabalhando muito. O Flávio Marque, na Ponte Preta, também hoje, completando mais um ano de vida. Pois é, 3h38, eu falei que a Ponte joga hoje, você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, e o Carlos Corsato chega aqui para falar um pouquinho mais da expectativa para esse jogo da Ponte Preta. Boa tarde, Corsato, fala aí. Olá, Claudinei Corsi, grande abraço para você, boa tarde para o torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior nessa jornada esportiva para Corinthians e São Paulo. Chegando com informações da Ponte Preta, que joga daqui a pouco, 8h30 da noite, 10ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista. O adversário é o Água Santa, adversário direto na briga para permanência no Campeonato Paulista em 2023. Para este jogo, o técnico Hélio dos Anjos tem algumas dúvidas. A principal delas, o centroavante Lucas saiu contundido no empate contra o Mirassol pelo placar de 1-1 e é dúvida. Se ele não jogar, Hélio dos Anjos deverá colocar o centroavante Pedro Júnior em seu lugar.
Norberto, lateral que foi muito, mas muito elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos após o empate contra o Mirassol pelo placar de 1-1. Detalhe, foi dele a assistência para o gol de empate da Ponte, que foi marcado por Luca. Deve ganhar a posição na ala direita. Na ala esquerda, Guilherme Santos, recuperado de contusão, deve ganhar novamente a posição. Assim, Jean Carlos deverá sair do time. Provável ponte para encarar o Água Santa daqui a pouco às 8h30 da noite, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Igor Vinhas no gol, Norberto, Thiago Lopes, Fabrício e Guilherme Santos, Léo Santos, Leonaldi, Matheus Anjos e Fecim. O ataque com Ribamar e Luca ou Pedro Júnior. Lembrando que o Água Santa vem de derrota, perdeu para o São Paulo na última segunda-feira pelo placar de 2-1. Com esse resultado, Sérgio Soares, o treinador, foi demitido. O Água Santa tem 7 pontos ganhos na competição, está atrás da Macaca e vem para Campinas também em busca de um resultado positivo. O árbitro do jogo será Vinícius Furlan, de 43 anos. Tá combinado assim, Ney? Daqui a pouco a bola rola, hein? 8h30 da noite. Estarei nessa aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do Frank Francisco, do Anderson Grigoleto e do Marcelo Corsato. Um grande abraço para você e para toda a equipe que vai trabalhar no clássico São Paulo e Corinthians. Até logo mais. Até logo mais, Carlos Corsato, jornada esportiva a partir das 19h30, mais conhecido como 7h30 da noite. Abre a jornada esportiva com a ancoragem e apresentação do nosso o Marcelo Corsato, e a narração de Carlos Corsato, comentários do nosso Vai de Tax, Frank Francisco, e as reportagens do Anderson Grigoleto, Grigol, aqui nos canais Futebol Interior. Agora 3 da tarde, mais 41 minutos, e eu quero mais um destaque da equipe do Tricolor. Passa a escalação do Tricolor rapidamente no pique do rádio, Albert. Vamos lá, o técnico Rogério Ceni traz o São Paulo a campo assim: Volpe, Rafinha, Arboleda, Léo Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Éder e Caleri. Tá muito bem. E a equipe do Corinthians, como é que joga, hein? A equipe do Corinthians, como é que joga? É o timão do povo. Corinthians do técnico Vitor Pereira vem definido escalada assim: Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. As entonações no Volpe e no Renato Augusto, por quê? Qual o motivo delas? O Volpe porque depois de longos, né, comendo banco por um bom tempo, o Jandrei pegou Covid-19, ele vai ficar fora da partida contra o Corinthians hoje, depois contra o Palmeiras, e ele vem treinando, né, veio treinando, mesmo assim no banco de reservas, cabisbaixo, ele veio treinando muito bem, porém, entretanto, a torcida do São Paulo não tem tanta confiança. Já o Renato Augusto, ele é o craque do time. Renato Augusto última Copa ele estava lá, né? Então é o cérebro pensante do Corinthians, então aquela entonação nele. Renato Augusto. 3h43, como eu disse, o Guarani joga amanhã 4 da tarde, jogo complicado pro Bugre, mas o Palmeiras parece que vem com o time reserva, né? Então agora é o Guarani ir pra lá e tentar fazer um milagre que todo mundo espera, como ele jogou contra o São Paulo e como o Santos, mais um grande é o Palmeiras. E quem vai comentar a partida amanhã nos canais de Futebol Interior é ele, o nosso presidente Wagner Ferreira, que participa aqui também, trazendo a sua expectativa para este jogão também, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Palmeiras e Guarani amanhã, 4 da tarde. Fala, Vagnão. Alô, Claudinei Costa, um grande abraço a você, a todos que estão acompanhando esta jornada esportiva pelos canais Futebol Interior. Um jogo importante para o Guarani, amanhã no Allianz Parque contra o Palmeiras. Não só em termos de classificação, porque ainda a classificação não está assegurada para a segunda fase do Campeonato Paulista, como também um desafio, vai enfrentar um time campeão de todas as Copas. O Guarani tem a seu favor, Claudinei, amigos, o fato do Palmeiras colocar um time alternativo para o jogo de amanhã. Isso significa que já ganhou o jogo? Não significa, mas também não é aquele timão do Palmeiras, o time principal. Evidentemente que as chances do Guarani aumentam nessas condições. Agora, o que vai depender muito do resultado é a postura do time do Guarani. Porque a escalação todo mundo já sabe, não tem muito o que fugir daquele tradicional 4-4-2, ou então se ele quiser mudar o que eu digo é o Daniel Paulista, mudar o esquema aí para um 3-5-2, talvez colocando mais um zagueiro com Ronaldo Alves, Hernando e Derlan,
e congestionando o meio-campo, né, com Diogo Matheus, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Giovanni e Eliel, e deixando o Lucão e o Júlio César lá na frente. É uma alternativa, mas não duvido que ele faça isso. Eu acho que ele vai com a mesma formação da partida contra o Maricá, deixando o Índio, né, no time, com o Rodrigo Andrade na marcação junto com o Bruno, liberando mais o Giovanni e o ataque com o Lucão e Júlio César. E a novidade, né, o Eliel pela lateral esquerda, já que o titular o Matheus Pereira, está cumprindo o 3º cartão amarelo. Então o Guarani tem chance sim, tem chance de conseguir um bom resultado, e eu entendo que bom resultado é até um empate, porque em termos de classificação, o Guarani iria a 11 pontos, tem um jogo dentro de casa na sequência contra a Ferroviária e encerra contra o São Bernardo, enquanto que seus concorrentes, a Inter, vai pegar uma pedreira contra o Novo Horizontino, um duelo ali pela morte, né? Tem o São Bernardo fora de casa e depois o Santo André, o São Bernardo joga em casa e o Santo André fora. E tem o Água Santa, né? Que hoje pega a Ponte Preta, deve perder, joga com o Santo André em casa, o Santo André é mais time, e simplesmente o Santos na última rodada. Então o Guarani precisa pelo menos um pontinho na partida de amanhã contra o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, gramado sintético, com a torcida do Palmeiras a favor, mas tem um detalhe, o Palmeiras vai com o time reserva e as chances do Guarani aumentam nesse sentido. Grande abraço, Claudinei, bom trabalho a todos na Jornada Esportiva. Legal, muito obrigado, Wagner Ferreira, um grande abraço, amanhã nos encontramos então aqui pelo ar dos canais Futebol Interior para Guarani e Palmeiras e Guarani. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo lá em Pedreira, corintiano de 4 costados, o Toninho Ganzaroli, da Cerâmica São Joaquim, tá ligado com a gente, torcendo pro Corinthians. Grande abraço pro meu amigo delegado de polícia aqui em Campinas, doutor Hamilton Caviola, também da Caviola Seguros, ligado com a gente aqui. O Adriano, lá da Escolinha Boca Juniors, quer matricular seu filho, procure a Escolinha Boca Juniors, que ele, com o Adriano, vai aprender a jogar futebol. Nosso querido empresário Beto Frank, também sempre ligado com a gente aqui nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Meu amigo Gilson Giampaoli, lá em Bruxelas, na Bélgica, ligado com a gente aqui, tá reclamando muito do preço da gasolina lá, diz que tá quase 2 euros o preço da gasolina. Falei, bom, aí a gente sai na vantagem, porque aqui tá 1 euro só o valor do litro da gasolina. Só que o salário lá em euros, aí não dá pra gente comparar, né? Já falei aqui do meu amigo Carluxo, do Bretos Bar, ali no Cambuí, que aniversariou durante essa semana, uma grande festa lá no Bretos Bar. Se você quer curtir um bar grego aqui em Campinas, pode ir no Bretos, no Cambuí, que com certeza você não vai se arrepender com a batuta lá do Carluccio Bonitatibus, lá no Bretos Bar, no bairro Cambuí. E o Júnior Braga, que também está sempre ligado com a gente aqui nas nossas jornadas esportivas. 3h47, acho que dá para a gente dar uma faturada ainda, e daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer a ficha técnica para São Paulo e Corinthians. 3h47, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 3 da tarde, mais 52 minutos, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Já, 4 da tarde, a bola rola Morumbi, onde está caindo granizo, acreditem, está chovendo, está caindo granizo, pedra de gelo no Morumbi. Torcedor que levou o uísque tá de boa, né, Albert? É isso mesmo, os torcedores ali estão se divertindo, né? Os jogadores estão indo para o banco de reservas e cada pedrada só vê... E ainda legal que o jogador, ele olha pra cima achando que vem daqui da torcida. Não, é pedra do céu mesmo. Tem algum jogador que jogou na Europa, já tá acostumado com neve, né? É, exatamente. Aí, também tem o Gabriel Neves também, né? Que exatamente. É um trocadilho. Olha lá, tomou, olha lá. Eu acho que foi o Marquinho que tomou na cabeça, o Vitinho tomou na cabeça, ali ó, aí o Marquinho dando risada, os torcedores ali ó, um com boné, outro sem boné, é o Morumbi, isso é festa, é clássico. Essa eu nunca tinha visto, viu? Em todos esses anos dessa indústria vital, né, Claudinei Costa? Essa é a primeira vez que isso me acontece. E o torcedor ainda não tem pra onde correr, né? Tem que aguentar a pedrada na cabeça. E só falar mais um negócio muito legal pra você aqui, que eu tô devendo, né? A promoção do Store Colchões e Canais de Futebol Interior. Anote aí, ó, você vai mandar o seu WhatsApp para 19 99662 4298. Tá aí na tela para você o WhatsApp da Store Colchões. Não é o nosso WhatsApp aqui, tá certo? Tá aí na tela, congelado para você. 19 9662 4298. Você vai mandar a sua mensagem com seu nome completo, o seu endereço completo, com cidade, bairro, o nome da rua. E você vai dizer na mensagem qual é a cama box que você quer ganhar. É a cama box king size? É a queen? É de solteiro? É a compartilhada? Enfim, você é que vai escolher o seu presente da Store Colchões, do nosso amigo Fininho. E no final do Campeonato Paulista, Carlos Corsato vai trazer aqui na última rodada que a gente fizer, vai estar lá na Store Colchões,
vai gravar tudo e fazer o sorteio para ver quem é que vai ganhar esta cama box, seja king size, queen, solteiro, compartilhado, enfim, você é que escolhe o seu presente, tá certo? 99662-4298 é o WhatsApp da Store Colchões, para você mandar aí a sua mensagem, falar com a Helenice, manda lá para a Helenice. Helenice, eu quero ganhar uma cama box, king size, queen, solteiro, compartilhada. Você é que vai escolher o presente nesta promoção da Store Colchões e Canais Futebol Interior. O Albert Cavalcante, cai o maior toró no Morumbi agora, Albert? Cai o mundo, os refletores do Morumbi apagados, o placar eletrônico também. Parece que o jogo não irá começar às 16 horas, hein? Ali com cara de noite. Que coisa, Claudinei Corsi. O campo mas do Morumbi... essa chuva aí é passageira, viu? Com granizo e tudo, também acho, Claudinei Corsi. Aquela famosa tempestade de verão, né? Isso, são as águas de março. Os refletores vão tentando... vão tentando ligar ali. Tem que dar um tempo. Dá um tempo para aquecer, né? Para que eles possam ligar. Não é mais a Vila Belmiro e o Morumbi da década de 90. Não aquece mais. Agora tem que bateu, tem que ligar. Isso, não é mais igual o meu ininho lá. Eu não tô vendo isso, não. Tô vendo as luzes tentando ligar ali e não tá ligando nada. Só precisa o João, sabe o João da manutenção? Ele precisa ir lá atrás ali. Ele tem um botãozinho, só ele ligar, só que ele não pegou o dia que tá com medo de tomar choque. Viu, e o Osmar, não tá lá? Qual Osmar? Osmar Contato. Sempre tem. Esse não conta? Sempre tem esse problema aí. Claudinei. Diga aí, Lucas. Posso mandar um abraço aqui pra galera que vai chegando no WhatsApp? Sessão Maguila, manda ver. Vamos lá, Sessão Maguila. Alô, Wesley, lá da Vila Curuçá, em São Paulo. O Eric também, do Recanto dos Dourados, aqui pertinho, mandando a sua mensagem, dizendo vai São Paulo. Thaís e Cris, lá da Casa da Criança Paralítica de Campinas, mandando a sua mensagem. O Eduardo também, lá da Minercamp. Lá no YouTube, o Nelson Rufino manda aqui, boa tarde a todos, avante Corinthians. Você que tá no YouTube, deixa o seu like, participe, mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho a bola rola, eu trarei emoção junto com Claudinei Corsi e Albert Cavalcante. Ô, Lucas, pois não, Albert? Vocês falarem no momento Maguila, também tem uns pentelhos, fica mandando mensagem pra mim. A turma do Resenha Tricolor, ó. Vou mandar um abraço pra vocês, tá? Porque assim... A gente gosta bastante de vocês não perdem uma partida aqui nos canais Futebol Interior, então eu vou passar aí, viu? Big, Corneta, primeiro vamos falar o Big Corneta, o Gordo, o Laça, o Teio. O Teio você ouviu o Teio, Tem alguém com nome normal? Não. O Teio tava bem, né? O Teio tava bem, o Teio tava daquele jeito, rapaz, né? O Laça... Veio direto da balada pra acompanhar o jogo. Exatamente, o Beiça e o Thiago, né? O Thiago que ele é São Paulino, roxo, sabe tudo do São Paulo Futebol Clube, até me ajudou mandando uma escalação pra mim. Um abraço a todos vocês. E o Gulliver Souza? Gulliver? Ele manda aqui, Albert Cavalcante, dia de ganhar do Corinthians, nossa, hein? Meu palpite é 3-0 tricolor. Gulliver de Souza, vou contar a história pra vocês, é meu amigo de infância. Senta aquela vez. A minha mãe, minha mãe trabalhava, a mãe dele também, então assim, quando a mãe dele saia pra trabalhar, ficava na minha casa e eu vice-versa. Gulliver, um beijo no seu coração. Naquele tempo não tinha isso que você fez. Meu não Deus. Não tinha aquele tempo que eu entendi, Claudinei Corsi. Deixa eu aproveitar rapidinho, Claudinei. Quero mandar um grande abraço pro Lemuel Santos, lá de Sumaré, e pra galera da Sergel Sorvetes também. Sergel. Todo mundo ligado aqui. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu, particularmente, gostava do leitinho trufado. Maravilhoso. Mas aí, eu descobri o chocolate com pedaços de chocolate. Ah, maravilhoso. Aliás, o normal e o branco. Olha... branco. Sensacional. Tem um de cookies também, viu, Tem um de cookies, eu já ouvi falar. Muito bom. E picolé de torta de limão. Meu predileto. Olha, vou dizer um negócio, hein, gente. Traz pra nós, meu. Estão falando. Nem sei se estão falando. Traz pra gente aqui, a gente pessoal da Sergel aqui é brincadeira. Bom, de qualquer maneira, a chuva cai forte lá no Morumbi, mas pra gente prosear mais aqui, Albert, vamos escalar as equipes, Albert? Vamos escalar, Claudinei Corsi. Legal, 3,58 para a Prone Alimentos em 30 segundos. Você confere, caindo o maior toró no Morumbi. Já choveu granizo, mas a gente vai conferir para você aqui, para a Prone Alimentos, a ficha técnica do clássico majestoso.
Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o São Paulo do técnico Rogério Ceni vem definido e escalado assim. Volpe, o goleiro, camisa número 1. Rafinha, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do São Paulo. Arboleda, camisa número 5, e o Léo, camisa número 16. Na lateral esquerda, o Wellington, camisa número 34. Os homens do meio-campo do São Paulo: Pablo Maio, camisa número 29, Rodrigo Nestor, o 25, Igor Gomes, o 26 e o Gabriel Sara, o 21. Os homens de frente do tricolor: Éder, o camisa número 23, e o matador Caleri, camisa número 9. Repeteco do tricolor: Volpe, Rafinha, Arboleda, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Éder e Caleri. Caso o técnico Rogério Ceni quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Thiago Couto, Diego Costa, Reinaldo, Ringoni, Luciano, Gabriel Neves, Marquinhos, Andrés, Miranda, Moreira, Juan e Thales Costa. O tricolor do Morumbi, 8 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 14 pontos ganhos. Primeiro colocado do grupo B marcou 12 gols e sofreu 8. O artilheiro é o Caleri com 4 gols. Próximo jogo do tricolor, dia 10 de março, quinta-feira, às 20h30 no Morumbi, contra o Palmeiras. Jogo atrasado, válido pela 4ª rodada do campeonato. Futebol interior. E o Corinthians do técnico Vitor Pereira vem definido e escalado assim. Cássio, goleiro, camisa número 12. O Fagner, lateral direito, camisa número 23. A dupla de zaga do Timão: Gil, camisa número 4 e João Vitor, o 33. Na lateral esquerda, Lucas Pinton, camisa número 6. Os homens do meio campo do Timão: Duqueiroz, o camisa número 37, Paulinho, camisa número 15, Juliano, o camisa número 11. Os homens de frente do Timão: Renato Augusto, camisa número 8, William, o 10 e o Roger Guedes, o camisa número 9. Repeteco do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, Lucas Pinton, Duqueiroz, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Caso o técnico Vitor Pereira quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Ivan, Matheus Donelli, João Pedro, Robson, Luan, Gustavo Silva, Cantígio, Bruno Melo, Adson, Gustavo Mantuan, Raul Gustavo e Jô Claudinei Corsi. O Corinthians, o timão do povo, 8 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17 pontos ganhos. Primeiro colocado no grupo A, marcou 12 gols e sofreu apenas 6. Artilheiros: Fábio Santos, Paulinho e Roger Guedes com 2 gols cada. O próximo jogo do Timão, dia 12 de março, sábado às 18h30 contra a Ponte Preta, na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo. Arbitragem. Quem apita o majestoso hoje é o Flávio Rodrigues de Souza, com seus auxiliares Marcelo Carvalho Vangassi e Alex Ang Ribeiro. O quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva, e no VAR, na sala da TI, José Cláudio Rocha Filho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 4 da tarde, mais 3 minutos, os times já vieram pro gramado, a chuva deu uma amenizada, ainda chove no Morumbi, mas nem tanto. Mandar um abraço aqui pro Jorge Menezes: vai Timão, vai Timão, vai Timão! Fortunato Ribeiro, 2 Corinthians no São Paulo. A Valéria Luciano Almeida, Vaulu, Grande Albert, Luciano Flaivel, de Engenheiro Coelho, São Paulo, assistindo com vocês. Tamo junto, vai Tricolor. Alexandre Garcia, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tá com a gente aqui também. Mande a sua mensagem na nossa live do Facebook, fique à vontade, participe, compartilhe aí a nossa live. Você que tá no YouTube também, dá um curtir aí, acione o sininho, fique com a gente, 2 canais para você: Futebol FI,
Futebol Interior. Você também que está no app, aí no app para Android. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Repasse o nosso app aí, copie o link, mande para os seus amigos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui. Volto no intervalo FI 4-4, porque a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva para São Paulo e Corinthians, vem ele... Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu vou levar até você, torcedor amante do esporte brotão, a emoção do futebol. Corinthians com seu uniforme número 2, camisas pretas, listras brancas, calções pretos, meias pretas. O São Paulo com seu uniforme número 1, camisa branca, com a risca vermelha e preta na altura do peito. Tradicional uniforme são paulino, calções brancos, meias brancas. Hoje o futebol raiz respira, todo mundo com seus uniformes Lucas, tradicionais. Pois não, Claudinei? E eu diria isso, né? Como é bonito a gente É maravilhoso. ver, né? É uma o coisa... futebol raiz respira, O Claudinei. padrão, né? O padrão dos times, padrão, né? Padrão. Coisa bonita. Precisava acertar aquela numeraçãozinha de 1 a 11, É, né? exato, pra ficar bonito de verdade. O númerozinho no calção na frente, na camisa. Exatamente. Todo mundo com o uniforme dentro do calção. Né? Mas legal, gostei. Mas tá bom. Aí, Refletores apagados ainda, hein? E o árbitro, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, ele aqueles que o Albert disse que acende assim, puf! O Joãozinho não achou ainda. Não achou o botão Espera ainda. Só um pouquinho, Claudinei. Exatamente. E o senhor Flávio Rodrigues de Souza espera exatamente Eu isso. acho que ainda que é o Osmar. Osmar? Contato. Qual Osmar? Osmar Contato. Ai, meu Deus. O oferecimento de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabores. Brumas. Uniformes e camisetas personalizadas. E Store Colchões. Uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré. Uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Você vem comigo, torcedor. Daqui a pouquinho a bola rola para São Paulo e Corinthians. 10ª rodada do Campeonato Paulista. Fala, Albert. Até levando em consideração, né, que o juiz, né, a arbitragem pode começar o jogo sem energia elétrica no Morumbi. Sim, perfeito. Provavelmente também não teremos VAR. Pois não teremos o VAR, partida. tá certo. Então, se caso ele... Né, Mas peraí, porque assim, o que a gente observa é que o placar eletrônico e o refletor apagou. Mas a placa de publicidade ao redor do campo é digital e tá funcionando. Então, mas você já ouviu falar em gerador. Pode ser que o gerador é só para essa parte dos lados aí, as luzinhas menores, entendeu? Agora, Lucas, na parte do VAR, eu vou até me aprofundar no assunto, mas eu acho que o VAR também não vai funcionar. Pois não, Claudinei? Aqui no Facebook, mandar um abraço aqui pro Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá sempre com a gente aqui. Boa tarde a todos. Odacir Barbosa, sou bugrino, mas ver o São Paulo ganhar dos Gambás ver o São Paulo ganhar dos Gambás. E um abração a todos. Grande abraço. Eu acho que ele ia colocar aqui, né? Ver o São Paulo ganhar dos Gambás não tem preço. Acho eu, né? Exatamente. Tô concluindo aqui, né, Odacir? Se não foi isso, você me desculpe. E o Miguel Gonçalves dos Santos, vai Corinthians 2-0 no São Paulo. Tá bem equilibrado aqui no Facebook, torcedores do Corinthians e do São Paulo, hein? Ô Ney, só vai começar o jogo quando a luz do Morumbi dar essa informação que estivemos. Quando derem a luz, começa o jogo. Exatamente. Quando derem quando a luz. houver luz, começa a peleja. Houver luz. Assim disse Jesus, houve a luz. Houve luz e haja luz. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço pro Miguel de Sá Ribeiro. Alô, Vila São Francisco e São Paulo. Ele manda aqui, boa tarde, 3-1 Timão. Participe da nossa transmissão, deixa o like. Vamos bater a meta de 50 likes até o final do primeiro tempo. Entre na nossa transmissão no YouTube, canais Futebol Interior e Futebol FI. 2 canais para você acompanhar o grande clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Lucas, pois não, Albert? O primeiro confronto entre Corinthians e São Paulo aconteceu dia 25 de maio de 1930. Ou seja, há 92 anos. Você sabe quem foi o primeiro vencedor? Quem foi o primeiro vencedor, Albert? Corinthians. O Corinthians na Fazendinha venceu o São Paulo por 2-1. Aonde venceu? Na Fazendinha? No antigo estádio. Saudade da Fazendinha, né? Lá no bairro do Parque São Jorge, em São Paulo. Nos gols dos confrontos, né? São 970 gols, né? Tanto para São Paulo quanto o Corinthians. No confronto, a média de 2,77 gols por partida. Vai rolar o melão. Vai rolar o melão? Mesmo Chamou assim? os goleiros, conversou, falou, você tá enxergando? Tô. E você, tá enxergando? Tô. Então tá bom. Então vamos averiguar se terá VAR, hein? Vamos aguardar se o VAR vai funcionar. O Odacir Barbosa disse que eu completei certinho a frase dele aqui. O Miguel Gonçalves dos Santos disse que vai Corinthians 2-0. Na nossa live do Facebook, bombando aqui. Compartilha aí, compartilha a nossa live, moçada. Quero chegar aí pelo menos
200 simultâneos. É isso aí, vambora. Vambora. Estamos com 103 agora simultâneo na live. Vamos nos 200, moçada. Vamos lá, eu conto com vocês, hein? É isso aí, contamos com a sua audiência. Da São Paulo ou participe. da Corinthians? Da Corinthians ou da São Paulo? Aqui trila, o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, começa o jogo no Morumbi. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Desce a ladeira, está jogando São Paulo. Bola disputada na metade do campo, domina a parada, camisa número 25, Rodrigo Nestor. Ele adianta a jogada mais à frente com Gabriel Sara. Abre bola na ponta direita com o Nestor novamente. Devolveu com Gabriel Sara na linha de fundo. Primeira chegada do São Paulo, cruzamento. Passa pela primeira trave, tira. Aparece do Queiroz, afasta o perigo. Primeira descida boa do São Paulo com 30 segundos deste primeiro tempo. Albert Cavalcante. A jogada do São Paulo é essa, né? Pelos lados. Ali o Gabriel Sara, ele tentando ali fazer a tabela e o cruzamento. A zaga do Corinthians tirou perfeitamente, lateral pro São Paulo, ataque. Lateral já cobrado, Gabriel Sara domina, pico da grande área, adiantou com o Igor Gomes, deixou na linha de fundo, desceu perigosamente o São Paulo, passa pra trás, pintou o gol, a batida, gaveta! Caleri! Gol! São Paulo! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Caleri, camisa número 9. Nem começou o jogo, menos de 1 minuto de partida. A jogada pela ponta direita, Gabriel Sara deixou lá na direita com o Rodrigo Nestor. Ele rolou para trás e o Caleri, livre, leve, solto na entrada da pequena área. Fuzila de pé direito, cutuca a bota lá dentro, bola no fundo do barbante. Jonathan Caleri, camisa número 9, a bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do São Paulo no Morumbi. Explode a nação tricolor no Cícero Pompeu de Toledo. Olha lá no placar digital do Futebol Interior. São Paulo 1, Caleri é o nome da fera, o nome da emoção. 0 para o Corinthians. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Caleri, ele nasceu pra jogar no São Paulo. Mais uma vez jogada pela direita, ali a tabela entre Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Ele pelo lado direito, dentro da grande área, jogou a bola pra trás. Adivinha quem estava lá? Dominou com a perna direita e chutou com a perna esquerda pro fundo do gol dele. Do Cássio, que nada pôde fazer. O Cássio ainda levantou esbravejando com a zaga do Corinthians. Mas por incrível que pareça, menos de 1 minuto de jogo, o São Paulo vai vencendo o majestoso. Agora, o São Paulo tem 1 gol do Caleri, com 5 gols do Campeonato Paulista. Corinthians 0. Melhor início impossível para a equipe do São Paulo. Tá na frente o tricolor, Claudinei Corsi. É verdade, né? Uma jogada muito bem trabalhada pelo lado direito do ataque do São Paulo. E tem que tomar cuidado agora, porque o campo está encharcado, a gente vê que as poças d'água atrapalham um pouco, tem que levantar um pouquinho mais a bola, mas jogada inteligentíssima. Ali o Caleri, ele está onde ele tem que estar. E o São Paulo abre. Não dá nem para a gente saber, evidentemente, comentar se é justo ou não, porque 50 segundos, a única coisa é que quebra muito o esquema tático do técnico do Corinthians, né? E vem pro campo de ataque, tenta responder logo em seguida o William, puxou na canhota, cruzamento no segundo pau, fechava o Juliano na segunda trave, o Wellington tira o doce da boca da criança, salve a pátria tricolor, resposta imediata do Corinthians, Albert Cavalcante. E mostrando o lance, né, do gol do São Paulo, tem VAR sim, tá funcionando, parabéns. Falei pra você que você falou, aí eu falei pro Claudinei Corsi que o João ia fazer funcionar ali, né? E ali o cruzamento da esquerda pra direita, ali estava o Juliano babando pra mandar a bola pra dentro do gol, o Wellington mandou pra escanteio, primeiro escanteio, William pelo lado direito. Vem pra cobrança, William caprichou na perna direita, cruzamento no meio da grande área, subiu Arbolenda, afasta o perigo. Rebote, volta com Lucas Piton, rebobina a fita, recomeça a parada na intermediária com Duqueiroz. Abre bola na ponta direita com William, caiu do lado direito aqui o William. Balança o corpo pra cima do Wellington, botou na linha de fundo, tentou o cruzamento, Wellington fecha a porta pra ele. Mais atrás a jogada com o Renato Augusto, botou na frente, se livrou da marcação, aparece a cobertura da
zaga São Paulina tira. Rebote e volta com o William. Fatiou pra dentro da grande área no segundo pau. Sobe, Rafinha tira. Rebote e volta com o Juliano. Daí pra Roger Guedes. Pressiona o Corinthians. Abre na esquerda pra Lucas Piton. Domina, para, pensa, volta um pouco a jogada. Mais atrás, domina Juliano. Juliano rebobina a fita, recomeça a jogada com Duqueiroz. Duqueiroz dominou à frente do círculo central. Invade a linha territorial São Paulina. Tenta a jogada na entrada da grande área. Afasta Rodrigo Nestor. Rebote e volta com o Paulinho. Chuta a bola pra cima. Briga com ela lá em cima. Camisa número 29, Pablo Maia. Ela volta do lado esquerdo. Posse de bola pra equipe do São Paulo no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Voltou a luz no Morumbi. Sim. João. O grande. Ô, seu João. É o Claudinei Corsi ali. Obrigado, viu? Ajudou o narrador agora. É o João. E voltou. Apagou. Só porque eu falei. Apagou. Acendeu metade, né? Eu tô falando que o Osmar tá lá. 5 minutos passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando na 10ª rodada do Campeonato Paulista. E o placar do jogo é esse. Clássico majestoso no Morumbi tá assim. Caleri a 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Placar FI, plantão esportivo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, deixa comigo. Amanhã, 4 da tarde, tem Palmeiras e Guarani, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Jornada a partir das 3 da tarde. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Alô, Marcos Antônio Pereira da Silva, mandando aqui gol do São Paulo. Com este frio daí, o Pablo é bom. Grande abraço pra você, Marcos Antônio. Mande a sua mensagem no YouTube, participe da nossa transmissão. Voltou a luz no Morumbi agora em caráter completo, né, Albert Cavalcante? Agora sim, o Joãozinho acertou ali. Eu falei, mandei mensagem pro João. Joãozinho, Joãozinho, ajuda nós, Joãozinho. Isso, é o vermelho, não é o verde. Eu tava apertando o botão errado. E vem Corinthians, lançamento do Fagner pro Roger Guedes. A bola vai forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tem jogo, tem clássico aqui nos canais Futebol Interior. Curta a nossa transmissão no Facebook e também no YouTube. Alô, galera do Facebook, compartilha a nossa transmissão. Alô, galera do YouTube, curta e compartilha. Contigo nós somos muito mais fortes. Ajude o canal Futebol Interior, os canais Futebol Interior a alcançar mais pessoas. Rapaz, logo mais às 20h30 tem Água Santa e Ponte Preta, Água Santa, com a equipe dos canais Futebol Interior, com ele. Fala, Claudinei Corsi. Vamos aqui com o Facebook, mandar um abraço aqui, já falei do Odacir Barbosa, a Maria Lúcia Souza, vamos São Paulo, a Valéria Luciano Almeida, Vaulu, vai Tricolor, a Maria Aparecida Dami, boa tarde para toda a equipe do Futebol Interior, vibrou com o gol do São Paulo aqui. A Maria Lúcia Souza diz, vamos que vamos, meu Tricolor, e o Gabriel Costa, Corinthians é o melhor time do mundo, ele fala aqui. É isso aí, a galera participando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Trabalha a jogada do time do Corinthians, Juliano dedo, passe com Fagner, passe errado. Corinthians regando muitos passes nesse início de jogo. Posse de bola para a equipe do São Paulo, metade do campo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Posse de bola para a equipe do Corinthians no campo de defesa, falta de ataque para a equipe do Timão cobrar. Ô, Lucas, pois não, Albert? Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Paulista, a vantagem é do Corinthians, hein? São 67 vitórias, 60 empates e 58 derrotas. O São Paulo, porém, foi quem mais balançou as redes, 249 contra 244 do time alvinegro. Ou seja, pelos números, o Corinthians é o pai do São Paulo. Mas por enquanto o tabu continua. E vem Corinthians, Fagner, caprichou no cruzamento, Paulinho, pé direito na trave! Cruzamento do Fagner na medida, Paulinho pegou de primeira na trave, quase o Corinthians empata o jogo. Pressão do Timão, São Paulo fez o gol e nada mais. O Corinthians insiste pela esquerda, Lucas Piton, abre com o William, encara a marcação do camisa número 25, Rodrigo Nestor. Ainda o William, gira para um lado, gira para o outro, bota na frente, tenta ainda jogada bico da grande área, cruzou mais uma, Paulinho tentou bater de perna esquerda em cima da marcação. Ainda Paulinho sobrou, Lucas Piton bateu, espalma, o Thiago Volpe, tem rebote, Juliano tentou cruzamento, tira a zaga do São Paulo, voltou na entrada da grande área, Duqueiroz bateu pro gol, ela sobe, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo. Blitz corintiano no Morumbi. Albert Cavalcante. Pressão, pressão, pressão. Primeira bola jogada da direita pra esquerda. Ali o Fagner achou o Paulinho. Ele que não fez gol ainda. Ele que tem grandes jogos contra o São Paulo. Ele conseguiu bater de primeiro. Cruzamento da pequena área. A bola explodiu.
explodiu no pé da trave do Thiago Volpe pelo lado esquerdo, que nada pôde fazer. Aí depois a bola sobrou pelo lado esquerdo, o William fez o cruzamento. O Paulinho tentou pela primeira vez, não conseguiu. O volante Pablo Maia se perdeu todo. Ali, ele, Roger Guedes, bateu mascado. Que defesa! Que defesaça fez o Thiago Volpe, salvando o São Paulo do empate. Claudinei Corsi. Pois é, e demonstra que o Corinthians realmente não sentiu o gol, né? Mesmo tomando o gol aí no comecinho da partida, o Corinthians está para cima, está mandando no jogo. Como você disse há pouco, o São Paulo só fez o gol e mais nada. O Corinthians está sentindo que pode empatar. O São Paulo tem que acertar pelo menos as suas linhas ali no meio para conter esse ímpeto do Corinthians, né? Vence por 1-0, mas o Corinthians é melhor. 10 minutinhos, você ouve o toque dos canais Futebol Interior. 10 minutos passados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. Ah, o tempo passa, a bola rola, é a 10ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é Jonathan Caleri foi pra rede a 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, a bola rola. Majestoso tem Ponte Preta e Água Santa. 10ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Estarei nessa com todo o timaço dos canais Futebol Interior e Portal Araraquara News. Futebol Interior. E aqui o placar ao vivo, Futebol Interior é comigo. Amanhã às 4 da tarde, Allianz Parque Arena tem Palmeiras e Guarani. Transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Falando aqui para Portal Araraquara News. No Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no canal de áudio e no nosso mais novo app, Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. 11 minutos cravados da primeira etapa, 1-0 São Paulo, que vem pro campo de ataque em velocidade. Caleri, autor do gol, abre bola pra Wellington, a bola parou na poça de água, mas conseguiu ficar com ela. Wellington, perna esquerda, bateu pro gol, Cássio, firme no centro da meta, mandou pro gol, aproveitou que o campo tá molhado. Albert Cavalcante tentou surpreender o goleiro, mas bateu fraco, o Cássio foi bem na jogada. Esses meninos aí da base aí, né, tem que ver ali que dali tá um gigante, né, e o Cássio, né, vamos ter um pouquinho mais de respeito dali, da intermediária, mas muito longe, ele bateu, achou que o Cássio engoliu o frango dali, jamais. E só lembrando, né, que a defesa que o Thiago Volpe, as duas defesas que ele fez, o Morumbi veio abaixo gritando o nome do Thiago Volpe, mostrando que ele está, né, a torcida está do lado dele. Ou se não, está com medo mesmo, né? Aquela assim, né? Volpe, vamos, Volpe, né? Tá tentando incentivar. Desce o São Paulo, bola tomada no campo de ataque. Caleri domina intermediária, abre na direita para Rodrigo Nestor, olhou para dentro da grande área, fechou Gabriel Sara no segundo pau. Nestor deixa a jogada com Pablo Maia, devolve a jogada com Nestor. Nestor na direita, jogada com Rafinha, jogador de seleção brasileira, Rafinha. Rebobina a fita, recomeça tudo com Arboleda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lançamento do Fagner pro Roger Guedes. A bola vai forte demais. Sai do gol, Thiago Volpe. Claudinei Corsi. Facebook, Ailton Alves, boa tarde. 3-1 para o São Paulo. José Ailton aqui da Bahia, boa tarde. O Daniel Bergamini, interior, ligado no Futebol Interior, de Batatais, São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Compartilha aí a nossa live. Falei 200, já vou ter que aumentar. Falei que se a gente chegasse na meta, né, tem que dobrar a meta. Então vamos para 400. Opa! Ai, meu Deus, 400. Ai, meu Deus do céu. Gabriel Costa, o Corinthians vai virar o jogo. O Corinthians é melhor realmente. E mais uma vez aqui, o Daniel Bergamini, de Batatais. Diz que Batatais é Corinthians e não tem conversa. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Vamos bater 400 no Facebook. E você no YouTube, compartilha a nossa transmissão. Vamos lá, galera do YouTube. Vamos subir a audiência no YouTube também. Vem Corinthians pro campo de ataque. Thaís Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. Abre na esquerda para Lucas Piton. Já passa a metade do campo. Invade a linha territorial São Paulina. Ainda Lucas Piton. Soltou na esquerda para William. William junto à linha lateral do gramado pela canhota. Carregou, rabiscou, sai da esquerda, vem pro centro. Lá vem o Royce de Itaquera. Tá aí Roger Guedes. Abre na ponta direita para Juliano. Juliano, esse joga de terno e gravata. Deixa mais atrás a jogada com Duqueiroz. O volante corintiano, cadeado da defesa. O Ralf, mais novo. Abre na ponta esquerda para Lucas Piton. Deixa a jogada com Renato Augusto. Tá aí a cabeça pensante no meio campo da equipe do Corinthians. Tabelinha curta com William. Soltou no fundo. Lucas Piton olhou para dentro da grande área. No segundo pau subiu Paulinho. Wellington aparece de cabeça. Tira, joga pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians novamente. Albert. Jogada pela esquerda. O Corinthians roda a bola ali. A zaga do São Paulo está meio perdidinha.
Se caprichar um pouquinho, o Corinthians pode empatar. O cruzamento, mais uma vez, da esquerda pra direita, ali estava o Wellington. O Paulinho estava prontinho pra cabecear pro fundo do gol. Escanteio para o Corinthians pressiona, tomou o gol com William um minuto, mas foi pra cima do São Paulo, já criou chance pra até empatar o jogo. O Thiago Volpe, por enquanto, vem sendo o nome do São Paulo na partida, fez 2 grandes defesas. Escanteio pra equipe do Corinthians, na ponta direita, o William pra cobrança, no capricho, vem no segundo pau, subiu o chute de cabeça, a bola sobrou, Juliano de cabeça vai entrar, na trave, olha a chance, o rebote, o Rogério Guedes! Parou. Tá impedido, tá marcado, subiu o pano lá do senhor Marcelo Carvalho Vangassi, impedimento marcado e quase o Corinthians chega lá, Albert Cavalcante. Que sorte do Volpe, por isso estão gritando em nome do Volpe. A bola jogada dentro da grande área, é verdade, ali houve o bate e rebate, ali sobrou pro Juliano ali cabecear. Claudinei Corsi. Ali o Volpe, ele foi com mãozinha meia mole ali, a bola acabou passando. Você pega muito no pé do bateu na trave. Eita, começou a cornetagem. Começou. Lucas, opa! posso falar em italiano? Poi não. Eu vou falar aqui também com Marcos Antônio Pereira da Silva. Ele está em Roma, na Itália. Que beleza. Ele está trabalhando numa pizzaria, já é noite lá em Roma, e ele está com toda a rapaziada lá na pizzeria, em Roma, curtindo o trabalho aqui dos canais Futebol Interior, o Marcos Antônio Pereira da Silva, que já trabalhou comigo na Rádio Brasil, na década de 90, um dos grandes operadores de rádio aqui de Campinas. Marcão, depois me manda o nome da rapaziada que está na pizzaria aí pra gente mandar um abraço pra eles, tá bom? Que boa beleza. noite pra vocês e boa pizza, hein? Boa pizza, hoje é final de semana, hoje é sábado, dia de pizza. Falando em pizza? Pois não. Será? Será, Claudinei? A diretoria está analisando. Ai, meu Deus do céu. 15 minutos, você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, passados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. Se bater 400. O tempo passa e a bola rola. Ajuda nós, diretoria. Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. O placar tá assim, Caleri, 1 minuto de jogo, marcou São Paulo 1, Corinthians 0, vai lá, Claudinei Corsi. Deixa comigo o placar ao vivo, Futebol Interior, amanhã às 8h30 da noite tem RB Bragantino e Botafogo, na retransmissão da W Esportes do meu amigo Rochinha, mas antes, às 4 da tarde, tem Palmeiras e Guarani, Choque Verde no Allianz Parque, com a narração de Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, e eu também estarei nessa, na mesa de áudio e vídeo, o nosso Alô, Samurai! Felipe Marques. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Alô, Eric Rocha, lá do Recanto dos Dourados, pertinho do Alphaville, aqui perto da gente, acompanhando a nossa transmissão. Alô, Teacher Viviane Souza, minha prima querida, lá em Suzano, ela tava em Poá, foi pra Suzano, junto com o Preto, junto com o Luquinhas. Alô, região metropolitana de São Paulo, um grande beijo pra vocês, canal Futebol Interior tá ligado em você. 17 cravados da primeira etapa. Pô, Albert, tem uma cornetagem pra você aqui, rapaz. O Oscar Jamagucico, manda aqui, ó, comentarista, como você fala que o Cássio não pega frango? Nessa partida, na minha opinião, um menino da base tem que respeitar o outro lado. E o Cássio Agora, não come frango. Tem um detalhe, né? Agora o Cássio tá esperto, né? Porque tem uma sombra forte, né? Que é o Ivan. Que veio daqui de Campinas, né? Pois é. E eu tenho informação pra vocês, o árbitro, na hora do gol do Juliano, o árbitro chegou para os capitães e disse, o VAR não está funcionando. Então não temos VAR por enquanto. E ó, posse de bola 74% para o Corinthians e 26% para o time do São Paulo. E vem Corinthians pro campo de ataque. Renato Augusto deixa a jogada curtinha com Lucas Piton. Daí para Roger Guedes. O Royce Itaquera dominou no comando, soltou, devolveu a jogada com o William. Botou na frente, passou do primeiro, passou do segundo. Linda jogada, cruzamento no segundo pau. Antes que a bola chegasse no Juliano, Thiago Volpe firme faz a defesa. Lucas, pois não, Claudinei. A Vivi que você falou é a Teacher Vivi? Teacher Vivi. Ela falou pra você mandar um hello. Hello, teacher. I'm here hello. in Campinas. How are you today? Streaming Fine. today. Streaming today, São Paulo e Corinthians. I am fine. For Campeonato Paulista 2022. Yes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br.
Vem Corinthians pro campo de ataque, Lucas Piton descola o lançamento, achou Renato Augusto, mais atrás com o William sai da esquerda, vem pro centro, rabisca, tentou toque no comando pro Roger Guedes, Arboleda tira, voltou com o William, linha de fundo, jogo penso do Corinthians aqui pro lado esquerdo, William pra Roger Guedes na linha de fundo, balançou o corpo em cima da marcação do Rafinha, devolveu a jogada com o William, o jogo tá parado, marcado impedimento, subiu o pano do senhor Marcelo Carvalho Vangassi de novo, Albert Cavalcante. Ali lembrando que não tem VAR, né? Ali pelo lado esquerdo, ali é o lado, né? Porque o William começou nos primeiros minutos. Não sei. Meu Deus. Não tem VAR. Com os primeiros minutos, né? Ali o William está pelo lado direito. Agora caiu pelo lado esquerdo e vai fazendo a tabelinha com o Roger Guedes. Agora, essa linha aí tá meio torta aí do Wilber. Foi de quem? Foi do Alex? O Alex Ang Ribeiro, tá meio torta essa linha aí, porque não estava impedido agora, hein? Pois é, errou o assistente. Não tem mais a muleta do VAR, né? Só falar que não tem VAR, começa os erros. Lá vem São Paulo pro campo de ataque, o Wellington bota na frente, intermediária, campo ofensivo, engata a primeira, segunda, terceira marcha, ninguém chega em cima dele. Ainda o Wellington, linha de fundo, cruzamento, vem fechado. Meu Deus. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Quase 20 minutos desta primeira etapa, 1-0, São Paulo vence o jogo, marcou com menos de 1 minuto de partida, aos 50 segundos, Caleri foi pra rede, pois não, Albert. O Wellington quer chutar de longe, ele foi fazer um cruzamento pro lado dele, pífio, né? Ele tentou o cruzamento, ele olhou, agora eu se consagro. Ele mandou a bola pela linha de fundo, Wellington. Baixa a bolinha. 20 minutos cravados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a 10ª rodada Campeonato Paulista 2022. O placar tá assim, Jonathan Caleri com menos de 1 minuto foi pra rede, São Paulo 1, Corinthians 0. 8h30 da noite tem Ponte Preta e Água Santa. Estarei ao lado de Frank Francisco, Anderson Grigoleto e Marcelo Corsato para trazer todas as emoções desse jogão de bola para você. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A2 do Campeonato Paulista. Os jogos que estão em andamento agora pela Série A2 do Campeonato Paulista. Deixa eu checar aqui direitinho. O São Caetano vai perdendo em casa para o São Bento por 2-0 na briga do Santos. O São Bento vai levando a melhor. E a Alemense vai perdendo para o 15 de Piracicaba por 1-0. Aliás, deixando aqui um recado para a rapaziada lá de Leme. Vamos cuidar melhor da imprensa esportiva aí, principalmente aquela que vem de fora da cidade, tá certo? A rapaziada de Leme. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Sai jogando o time do Corinthians no campo de defesa, Cássio. De perna esquerda ele faz a jogada mais à frente com Renato Augusto. De 3 dedos tenta o passe pro William. O passe vai forte demais. Sai do gol, Thiago Volpe, a bola dele. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem São Paulo pro campo de ataque, bola solta no comando pro Rodrigo Nestor, afasta Cássio, rebote, voltou Rafinha, de longe, vai pintar o golaço, ele mandou direto, mas sem direção. A intenção foi boa, a execução não foi tão boa assim, é tiro de meta para a equipe do Corinthians. Fala, Claudinei. Facebook, Alexandre Honorato, ele diz que é da cidade de Assis. A Daiane Bracalento diz aqui, vai Corinthians. O Rodrigo Lourenço, vamos Timão, ganhar, temos que ganhar. A Karen Borges, Lucas Primão, 3-1. Caleri, Sara e Luciano, abraço. O Bruno Arruda, Gaivotas tá tremendo. Aproveita aí, Claudinei Costa, antes do Albert, fala aí, dá uma palhinha do jogo, por enquanto 1-0 São Paulo. Então, o Corinthians, como eu disse, não sentiu realmente o gol tomado a 50 segundos, né? Agora, o São Paulo não criou mais nada. São Paulo fez o gol, se fechou lá atrás, tá chamando o Corinthians para si, 2 grandes defesas já do Volpe, o Corinthians continua melhor na partida, o São Paulo não tá achando a forma de jogar contra o Corinthians. Olha o Corinthians. E vem Corinthians, lançamento, Roger Guedes para Paulinho, domínio dentro da grande área, foi desarmado pela Arboleda, tira fora, escanteio. E agora, na verdade, quem está mais próximo do gol é o Corinthians, mais perto do empate do que o segundo gol de São Paulo. Escanteio para a equipe do Corinthians, rapidinho aí, Alberti. Olha só, se o campo estiver um campo normal, não estiver encharcado, o Paulinho tinha feito gol, hein? Ganhou na velocidade da zaga do São Paulo, se não fosse o Léo, o Paulinho não se
atrapalhasse com a poça d'água, poderia ser um empate do Corinthians. E lá vem o William na bola pelo lado direito. O William na bola na perna direita, vem levantamento no primeiro pau, afasta o Wellington. Tira mais uma, joga pela linha de lado, pela linha de fundo, na verdade é mais o escanteio. O Éder apareceu ali, tirou. Escanteio para a equipe do Corinthians, mais um escanteio na ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha São Paulina. Todo mundo na boca do gol. Os grandalhões do Corinthians estão na área. Tá lá João Vitor, tá lá também o Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. Renato Augusto é bom de cabeça, Paulinho também. Vem na cobrança, o William dessa vez vem aberta no segundo pau. Sobe a defesa do São Paulo, tira. Rebote de volta com o Lucas Pitão pelo lado esquerdo do gramado. Domina, fez o giro, joga a bola mais atrás com o Fagner. O lateral direito do Corinthians fazendo a cobertura. Faz a virada de jogo, fatia, tenta achar o William na ponta direita. O William tentou evitar a saída, mas tocou errado. O Wellington para o perigo, afasta para a equipe do São Paulo. Rebote cai com o William, toca de cabeça, ela vai para trás. Fagner chega chutando, manda a bola para cima. Bola que sobe, bola que cai com o João Vitor. Parou a jogada, ela sobrando na entrada da grande área com o Arboleda. Afasta do jeito que dá, tira para o jornalista para apontar do Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Ficou caído o Wellington na jogada com o João Vitor, Albert Cavalcante. O choque de cabeça, né? Foi um choque normal, entre aspas, né? Disputa de bola normal. Ali o Wellington levou a pior. Ele está sendo atendido, está se levantando para recomeçar o jogo. Segue São Paulo 1, Corinthians 0. São Paulo 1, Corinthians 0. Tá na frente o tricolor pra cima do timão, que vem pro campo de ataque. Tentou a jogada Renato Augusto, acabou esquecendo da bola, retoma a posse do time do São Paulo. Arbolenda tenta o lançamento, aí foi mal. Joga a bola nos pés de Gil, zagueiro mais seguro do Brasil. Você ouviu o toque? 25 cravados deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Paulista 2022. Jonathan Caleri com menos de um minuto foi pra rede. São Paulo 1, Corinthians 0. Plantão esportivo, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo amanhã, 4 da tarde, Allianz Parque em São Paulo. Tem Palmeiras e Guarani, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E na sequência, 8h30 da noite, tem RB Bragantino e Botafogo na retransmissão aqui nos canais em Futebol Interior da W Esportes, do meu amigo Rochinha. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva você a emoção, amante do esporte bretão. 26 cravados, primeira etapa, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Amanhã tem comigo, com Albert Cavalcante, Wagner Ferreira e Claudinei Corsi, Guarani, Palmeiras e Guarani. Hoje é jornada dupla. Logo mais às 20h30 tem Ponte Preta e Água Santa, saga da Ponte Preta. Vamos, macaquinha, tem que ganhar do Água Santa hoje. Narração de Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e também Anderson Gregoleto. O show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Vem São Paulo para o campo de ataque, domina Rafinha, intermediária, campo ofensivo, encara a marcação do Renato Augusto, ele prefere o toque curtinho mais à frente com o Igor Gomes. Igor Gomes domina, rebobina a fita, recomeça tudo com a Arbolenda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Igor Gomes no cruzamento para a área, Caleri de cabeça, Cássio! Firme, seguro, o arqueiro corintiano faz a defesa em 2 tempos. Tenta botar em velocidade no contra-ataque do Corinthians. Tentou fatiar pro Roger Guedes. Foi bem o Arboleda na cobertura. Só recuou a posse da bola. Ela ficou com o Thiago Volpi. Desceu perigosamente o São Paulo. Aí, mais uma vez, Albert Cavalcante. Caleri tocou na bola na partida 2 vezes. A primeira ele fez o gol e agora a cabeçada. Interior. De novo. Uma jogada pela direita. Ali o Gabriel Sara achou o Caleri que cabeceou no chão. A bola está lisa. Ali fez a defesaça. O Cássio. A bola pingou na frente dele. Ele fez a defesa em 2 tempos. Quase. O São Paulo faz o segundo gol. E lá vem o tricolor de novo. E vem São Paulo, Rafinha, cruzamento no segundo pau. Afasta João Vitor. Rebote, voltou para Bumaia. O jogo parou. O árbitro marcou falta. É falta para a equipe do Corinthians no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Falta para a equipe do Corinthians, falta de ataque. Alô, pessoal do YouTube, compartilhe a nossa transmissão, faça a nossa transmissão chegar a mais pessoas, deixa o like, compartilhe nos grupos. Alô, você do YouTube, compartilhe nos grupos da família. Alô, torcedor corintiano, compartilhe nos grupos dos corintianos, dos São Paulinos também. Ajude o futebol interior a crescer. Quando você Lucas, deixa o like, pois não, Claudinei? Não tem aquele cara que fala compre. Exatamente. Então é que eu falo, compartilha, curte. Compartilha. É isso aí, faça o futebol interior chegar a mais pessoas. Ô, Daiane, faz um favor
favor pra mim, que você que mandou uma mensagem aí. Um beijo pra você e pro Arthur. Manda também no grupo da vai família lá. Corinthians. Gritou, vai Corinthians. É corintiana ela, né? Então, por favor, compartilha no grupo da família. E vem Corinthians pro campo de ataque do Queiroz. Abre na ponta direita com Fagner, já passa a linha territorial São Paulino, adiantando o comando para Paulinho. Paulinho devolve a jogada com Fagner. Fagner domina a perna da direita na bola, inverte tudo. Vira na quarta zaga com ele. Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. Abre na ponta esquerda com William. William dominou do lado esquerdo, vem da esquerda, vem pro centro. Rabisca encara a marcação do Igor Gomes, deixou curtir com Roger Guedes. De primeira tenta o toque no comando. A bola nos pés do Pablo Maia, que tira pra equipe do São Paulo. Rebote e volta pro Corinthians. Fagner de Paulinho. Paulinho, Renato Augusto de primeira. A tabela não deu certo. Passe e sai de graça com Wellington no campo de defesa. Vai deixar a bola sair? Não. Dispara, manda pra frente, bate pra cima, bola sobe, bola cai com Éder. Éder dorme no ponto, perde, retoma Fagner. Fagner pra Paulinho. Paulinho passa por ele, sobrou com Juliano. Juliano dominou, mas estava debaixo da saia. Mais uma vez o pano do senhor Marcelo Carvalho Vangassi. Marca impedimento a favor da equipe do São Paulo. O Pablo Maia, né? Tudo que ele tá tentando, ele tá errando. O Pablo Maia, pra quem não sabe, ele é o jogador que contra o Palmeiras na Copinha, ele acabou, né, se atrapalhando com a zaga e com a zaga do São Paulo. O Palmeiras acabou fazendo o gol, eliminando o São Paulo na Copinha. Ele pegou o Rogério Ceni, está lapidando o jogador, mas ele está sentindo a partida. E o gol do Caleri, com 52 segundos, foi o gol mais rápido entre as duas equipes, né? O clássico majestoso. Facebook, o Moisés Ribeiro, vamos virar esse jogo. Moisés de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Alisson da Silva, tricolor, ele disse aqui, pra cima dos gambás do Corinthians. Afonso Guedes, vamos fritar o Corinthians na gordura morna. Morna ou morna. O Alisson da Silva gritou o gol do Caleri. Alexandre Dor botou uma carinha de Olha triste. o São Paulo chegando, o Caleri, pé direito na bola, bateu, Cássio! Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Corinthians, vai lá, Claudinei. Tem mais aqui, deixa eu ver quem mais aqui. É o Alisson da Silva, que tá mandando várias mensagens aqui, diz que o Corinthians é freguês do tricolor. O Moisés Ribeiro também, vai Corinthians, ele é de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul, a rapaziada, mandando aqui a sua mensagem na nossa live do Facebook. Você tá aí, mais de 200 pessoas simultâneas, manda sua mensagem aqui pra gente, diz de onde você tá ouvindo aqui os canais Futebol Interior e nós vamos mandar um abraço pra você aí. Mande a sua mensagem. E vem São Paulo, bola tomada na entrada da grande área. Caleri dominou, abriu na direita, boa bola, Gabriel Sara. Olhou pra dentro da grande área, no cruzamento vem por baixo, passa por toda a extensão da área, vai fora, é tiro de meta. Tiro de meta pra equipe do Corinthians, mas desceu de novo pela direita o tricolor, Albert Cavalcante. A mapa da mina do São Paulo tá ali, né? Pelo lado direito. Após, olha só, o São Paulo fez o gol 52 segundos. É a primeira triangulação que o São Paulo consegue fazer na frente da zaga do Corinthians. E ali o Éder, ele tentou achar o Caleri dentro da grande área e ali houve um choque do jogador do Corinthians em cima dos jogadores do São Paulo. O Caleri ali reclamou que tomou a cotovelada do camisa número 23, né, do Fagner, sempre ele, né, mas não houve nada, o juiz não marcou nada, segue o jogo, segue São Paulo 1, Corinthians 0. O Lucas e o Alisson da Silva é de São José dos Campos, apela São José dos Campos. São José dos Campos. Quando fala em São José dos Campos, ô Lucas, eu já lembro daquele caminho de Ubatuba, Caraguatatuba. Aquela estrada maravilhosa. Ou então Campos do Jordão. Campos do Jordão também. Aparecida. Né? Lindas cidades do nosso interior. Santuário. Me lembra tudo isso, São José dos Campos. Um abraço pra você, viu, Alisson? Passados 30 minutos, já estamos com quase 32 desse primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando na 10ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Jonathan Caleri foi pra rede com menos de 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, a bola rola, majestoso, tem Ponte Preta e Água Santa, 10ª rodada Série A1, Campeonato Paulista. Estarei nessa com todo o timaço dos canais Futebol Interior e Portal Araraquara News. Legal, a partir das 19h30, o Carlos Corsato falando agora da Série A3, no placar ao vivo Futebol Interior. 10ª rodada, Capivariano vai vencendo o Desportivo Brasil 2-1 e o Olímpia vai empatando com o União Suzano 1-1. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vem o São Paulo pro campo de ataque, trabalha a jogada no campo de defesa, Pablo Maia abre jogada na esquerda, campo de defesa com Wellington 2 em cima dele, ficou difícil, ele ainda assim conseguiu chutar a bola em cima do marcador corintiano, mas é lateral para o Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte.
Vem Corinthians pro campo de ataque, trabalha a jogada, Fagner recua com o João Vitor rebobina a fita, recomeça tudo de novo com o Lucas, Pois não, Albert? Embora seja a casa do São Paulo, o Corinthians foi quem mais venceu no estádio Cícero Pompeu de Toledo. São 50 vitórias contra 41 do Tricolor. O resultado que mais vezes se repetiu foi o empate, 58 vezes. O Corinthians balançou as redes 169 vezes contra 166 do São Paulo. Ou seja, mais um número a favor, vai mostrando que o Corinthians é o pai do São Paulo. Mas desde 2017 o Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi. Alô, Ítalo Max, lá da Paraíba, acompanhando a nossa transmissão. Vem Corinthians pro campo de ataque, Juliano abriu com o Paulinho dominou, camisa número 15, volta a jogada com Fagner. Fagner dominou, parou, pensou, olhou, 2 em cima dele, soltou com o Renato Augusto pra Paulinho, Renato Augusto passou, tentou receber e volta, um pezinho, Salvador do Wellington, toca pela linha de lado, é mais um lateral para a equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Lateral cobrado, balançou o esqueleto, Fagner achou Paulinho com Fagner pra Paulinho dentro da grande área, o Wellington tira. A jogada, Pablo Maia está jogando com Igor Gomes de perna direita, adiantou no comando pra Éder pra Igor Gomes, Rodrigo Nestor devolveu com Igor Gomes, na canhota, boa bola pra Caleri, tem espaço, encara a marcação do João Vitor, ainda Caleri, bico da grande área do lado esquerdo, tenta o cruzamento, ela bate na zaga, voltou com Igor Gomes na canhota, pra Gabriel Sara, balançou o corpo, soltou no fundo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, cruzamento vem fechado, Cássio, dá um tapinha na bola, ela passa por toda a extensão da área, cai no segundo pau com o William dominou, recebe a marcação do Igor Gomes, ainda o William carregou, tá pressionado, soltou mais à frente com Duqueiroz consegue sair com tranquilidade com Renato Augusto domina para a jogada, deixou com Juliano sai de pé em pé, o Corinthians sai bem, abriu na direita para Roger Guedes, já invade a linha territorial São Paulina, recebeu Roger Guedes sem muita velocidade, com espaço, mas sem ninguém para jogar, ele acha Fagner mais atrás, Fagner para Renato Augusto de primeira jogada com João Vitor domina de perna direita, faz a jogada do lado esquerdo com Duqueiroz deixou curtinho com Paulinho virou o lado agora tá caindo mais pro lado esquerdo, soltou na canhota pra Lucas Piton, daí pra William de primeira com Paulinho mais atrás, intermediária, campo ofensivo, soltou com Duqueiroz para Paulinho, vai trocando passos, vai tocando a bola o time do Corinthians, ainda Duqueiroz dominou intermediária, campo de ataque, solta mais atrás com Renato Augusto com Juliano de primeira, passe errado, retoma a posse de bola o time do São Paulo, 35 deste primeiro tempo. Sumiram as poças, saída de bola errada do São Paulo, Roger Guedes dentro da grande área, dominou, puxou pra perna esquerda, bateu em cima da marcação do Léo, rebote voltou dentro da grande área, afasta a Arboleda, rebote com Renato Augusto, tira o doce da boca da criança Éder. O Renato Augusto tinha projetado pra bater pro gol, o Éder foi melhor, conseguiu tirar, rebote volta do lado direito, vai pro chão, João Vitor, falta pra equipe do Corinthians, posse de bola a favor do Timão no campo de ataque, Albert. Pressão do Corinthians de todas as formas, ali primeiramente a bola jogada dentro da área, se o Arboleda, ele não se antecipa, o jogador do Corinthians ia ser uma chance de ouro, a bola acabou saindo fora da grande área, ali na intermediária, o Renato Augusto ele parou, quando ele ia mandar sapatada, ali o Éder acabou tirando a bola sobrou pelo lado direito, ali o William acabou trombando com o João Vitor, falta marcada, vem chegando ele, o William, camisa número 10, o cérebro pensante do Corinthians vai mandar a bola chuveirada na área, segue São Paulo 1, Corinthians 0. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha São Paulina, colocado pra fazer a cobrança de perna canhota é o Lucas Piton, meu xará, Lucas Piton pra bater de perna canhota, pra bater de pé direito, o William, todo mundo na boca do gol, tá lá Paulinho, tá lá João Vitor, tá lá Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil, quem sabe agora, torcedor corintiano, gol de empate no Morumbi, vem pra cobrança Lucas Piton, eu acho que vai ser o Piton, passou o Piton, é o William pra bola, na perna direita vem cruzamento rasante na entrada da grande área, afasta do jeito que dá o Wellington, afasta do jeito que dá mais o lateral para a equipe do Corinthians, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Passados 37 da primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando e a bola vai rolando. Campeonato Paulista, 10ª rodada. E o placar do jogo é Jonathan Caleri foi pra rede com menos de 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Placar ao vivo, futebol interior, além de São Paulo e Corinthians, bola rolando agora. Às 18h30 tem Ferroviária e Santos. E amanhã, às 18h30, tem Novo Horizontino e Inter de Limeira.
Lucas de Souza. Lá vem Corinthians, tabelinha, Paulinho, William, Paulinho, linha de fundo, tira a zaga do São Paulo. Rebote e volta, Lucas Piton, abriu na direita pra Fagner, linha de fundo, cruzamento, vem no segundo pau, vai forte demais. Vai forte demais, ela não chega a sair, aparece a zaga do São Paulo, afasta o perigo, Canais. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Quase deu Corinthians aí de novo, Alberti. Tabelinha, né? O William pelo lado direito, fazendo tabelinha com o Juliano, com o Paulinho pelo lado direito, calcanhar. Só que ali o Juliano, ele recebeu o calcanhar do William, acabou dando o calcanhar achando que alguém vinha de trás, mas a bola acabou sobrando para a zaga do São Paulo e ali apareceu o Rogério Ceni. Ele tem poucos cabelos já, isso é verdade. Mas está caindo hoje, ele com aquela mão no bolso, esbravejando. Não adianta, Rogério Ceni, você me escalou 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 jogadores da base. O Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e o Gabriel Sara. E o quinteto fantástico do Corinthians está engolindo o São Paulo. Segue São Paulo 1, Corinthians 0. Claudinei Corsi, 39 cravadas da primeira etapa e o jogo. Olha, o jogo continua na mesma toada, né? Olha o Corinthians. Lá vem Corinthians, tabelinha, Juliano, vem a batida de fora, ela passa a esquerda do gol. E você vê, toda vez que você me chama, o Corinthians está em cima do São Paulo. Então o Corinthians é mais time, merecia já o seu gol de empate. E eu estou analisando o posicionamento do William, interessante. Ele flutua e joga o campo todo. Ele estava há pouco numa jogada agora, ajudando lá na defesa, na lateral esquerda do São Paulo. De repente ele estava na ponta esquerda montando uma jogada e veio para a direita para cobrar uma falta. Então ele tem liberdade para jogar no campo, talvez, obviamente, né, foi dada pelo treinador português do Corinthians, essa liberdade para ele, conhecendo já o William. E o William acaba se tornando então o principal homem ali de armação do Corinthians. Só que o restante não está acompanhando. No toque final, falta aquele capricho do Corinthians. Sai jogando o Corinthians no campo de defesa, 40 minutos. 40 cravados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa, a bola rola. Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Caleri foi pra rede com 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. 8h30 da noite tem Ponte Preta e Água Santa. Estarei ao lado de Frank Francisco, Anderson Grigoleto e Marcelo Corsato para trazer todas as emoções desse jogão de bola para você. Placar ao vivo, Futebol Interior. Amanhã, dia 6, domingão, 18h30, tem São Bernardo e Mirassol, às 4 da tarde. Cobertura do Futebol Interior, tem Palmeiras e Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. O Marco Antônio Pereira da Silva mandou os nomes aqui, viu, ô Claudinei? Ele mandou, você quer falar os nomes? Vamos lá. Manda ver. Osmar, Rodrigo, Léo Ângelo, Enzo, Pietro, Massimiliano. Os italianos não entendem, mas se você pudesse ver como eles gostam dessa transmissão, é brincadeira. O pessoal lá em Roma. Eu vou dizer um negócio, hein, que essa rapaziada deve comer de pizza pelo Marcão. Meu Deus. Só pelo Marcão eu já tiro uma ideia, porque o que ele comia aqui no Brasil, nas paradas de posto, quando a gente ia viajar com a equipe da Rádio Brasil... Olha o São Paulo descendo, Igor Gomes carregou, abriu na perna esquerda, vem a bomba, Cássio! Uma paulada do Igor Gomes na perna canhota, Cássio espalma, manda pra fora, escanteio, Alberto Cavalcante. Que defesaça dele! Cássio, respeitem o Cássio, de fora da área. Ali o Nestor, ele fez o zigue-zague. E da intermediária ele encheu o pé com a perna esquerda. Cássio salva o Corinthians, que defesa do Corinthians, que defesa do Cássio. Escanteio pelo lado esquerdo, vem o Rafinha na bola. Respeitem o Cássio. Eu já volto com você, Claudinei, porque vem São Paulo. Escanteio pro tricolor, vem pra cobrança Rafinha na perna direita, no capricho, no segundo pau, afasta a zaga do Corinthians. Completa o serviço, sai jogando do Queiroz, pode completar, Claudinei. Legal, então eu tava dizendo, né, o Marcão comia que era uma barbaridade. Agora imagina ele preso, né, ele trabalha dentro da pizzaria. E daqui a pouco já tá fechando, aí o pessoal fica lá. Imagina essa rapaziada toda comendo a pizza. Vai ser um prejuízo que eu não quero nem ver. 42,5 primeira etapa. Amarelou. Amarelou pra quem aí, Albert? Amarelou pra ele, né? O Rodrigo Nestor, ele que deu uma pancada e o Cássio fez uma defesaça. Ali depois, né, da jogada, depois do escanteio, o time do São Paulo dormiu. E ali o William, pelo lado esquerdo, tentou fazer o lariê. O Ziriguidum, ele acabou recebendo a falta marcada e o juizão marcou e deu cartão amarelo pra ele. Amarelado, camisa número 25, Rodrigo Nestor. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa.
Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. 43 cravados da primeira etapa, São Paulo 1, gol do Caleri 0 para o Corinthians. É a estreia do técnico português Vitor Pereira. O Corinthians tomou gol com menos de 1 minuto de jogo, teve as suas chances para marcar pelo menos um gol de empate. São Paulo também teve boas chegadas. O jogo é bom no Morumbi, você curtindo tudo isso e muito mais na melhor transmissão esportiva do Brasil. Curta, compartilhe, comente, contigo nós somos muito mais fortes. Logo mais às 8h30, na voz de Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e Anderson Grigoletto, tem a Ponte Preta, o Calvário da Ponte, Ponte Preta e Água Santa. É a Macaca tentando se livrar do rebaixamento e quem sabe beliscar uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista 2022. Ô, Lucas, depois não, estamos no Facebook, estamos também no YouTube, nos dois canais, né? O canal Futebol Interior e também no Futebol FI. Então, e também no Play Store, viu? Você for lá baixar o aplicativo nosso lá, hein? Rádio Futebol Interior. Então você quer, de vez em quando, tem um Radiosnet também, mas se você abaixar o aplicativo, vai no Play Store ali, você abaixa. Então você que vai agora fazer igual o nosso chefe Carlos Corsato, que ele vai dar aquela corridinha dele, né? Noturna. Vai fazer aquele Cooper? Exatamente. Você coloca o aplicativo lá, baixa o aplicativo, coloca, fica ligadinho nas nossas transmissões esportivas. É isso aí. Albert e Lucas, vocês acreditam realmente que o Corsato corre tudo aquilo que ele fala, que ele corre, ou aquelas fotos são montagens? Eu não acredito, não. Eu acredito o seguinte, você entrar dentro do carro e você colocar o celular para fazer aquilo... eu, por exemplo, eu tô com um problema que eu não tô emagrecendo, porque eu pago 2 moleques para correr para mim na Lagoa, né? Justo. E outro dia eu fui lá, os molequinhos não estavam indo, por isso que eu não tô emagrecendo. Tá perfeitamente. Certo. Tá certo. Aí não tá fazendo trabalho, viu? né? Por favor, né? É o problema da terceirização. Isso, vamos correr pro Claudinei Corsa. É lógico, gente. Lá vem Corinthians. Williams sai da esquerda, vem pro centro, rabisca. Boa bola na direita, bico da grande área pra Juliano. Overlap do Fagner. Juliano preferiu prender, 2 em cima dele, volta atrás com o William. O William soltou pra Fagner, linha de fundo. Vem cruzamento por baixo, afasta Rodrigo Nestor. Rebote voltou com o William. O William balançou, um pra lá, 2 pra cá, 3 em cima dele, ainda o William pra cima do Pablo Maga, deixa curtir com o Fagner, mais atrás com o William, botou na frente, se livrou do primeiro, do segundo, linda jogada, ainda o William, prendeu, carregou, fecha a porta pra ele, o time do São Paulo, todo fechadinho tricolor, ainda Corinthians no campo de ataque, Fagner com o William com Fagner, soltou pra Roger Guedes, tentativa de tabela, Fagner não conseguiu ficar com ela, na sequência ele dá um carrinho em cima do Wellington, consegue o escanteio, na base do peito, na raça, consegue o tiro esquinado do Corinthians, Albert Cavalcante. Engolindo, né? Vai engolindo, o Corinthians vai engolindo o São Paulo. Ali o Corinthians já deveria, estar com gol de empate, já né, na conta do William ainda, hein? Escanteio pelo lado direito. 2 minutos de acréscimo. Mais 2 minutinhos, vamos até 47 minutos. Alô, Miguel de Sá Ribeiro na Vila São Francisco. Quem sabe o gol de empate. Cruzamento do William, afasta a zaga. Rebote do Queiroz, pé direito em cima do muro branco. Strike. Em cima do muro tricolor, a bola sai para de lateral para a equipe do Corinthians. Fala, Claudinei. Olha, mandar abraço para mais um ouvinte lá do Mato Grosso, sem audiência no Mato Grosso e Mato Grosso grande, do Sul. Sensacional. É o Paulo Henrique. Vamos virar timão. É o Paulo de Barra dos Bugres, lá em Mato Grosso. O Alisson da Silva está com a gente aqui. Fala que o Palmeiras não tem mundial. Que mais aqui? A piada continua. O Afonso Guedes. Pilaça de Engenheiro Coelho. São Paulo vai fritar o Corinthians. Ei, Pilaça, um abraço, hein? Pilaça, hein? O Alisson da Silva diz que vai ser 2-0 para o São Paulo. É isso aí, a rapaziada participando. Olha, o Corinthians com a gente descendo, o aqui. Lucas Piton na linha de fundo, o cruzamento vem por baixo, Rodrigo Nestor tira completa o serviço, o Pablo Maia, rebote volta para a equipe do Corinthians, mais 30 segundinhos para o fim da primeira etapa, 46,5, vem Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil, deixa a jogada com o João Vitor, de perna direita, inverte tudo, sai jogando na ponta direita com o William, junto à linha lateral dos técnicos, o William botou na frente, livrou-se da marcação, engata a primeira, segunda, terceira marcha, fez o break, ficou difícil para ele fechar a porta para o William, ainda o camisa 10 soltou pelo meio com o Juliano para o William para Juliano, soltou na direita para Fagner dominou, encarou a marcação, soltou no fundo, a tentativa de passe pro Juliano, a bola ainda bateu na marcação, vai ser marcado escanteio, tiro de meta. Tiro de meta, né? O Rogério Ceni vai morrer. Pra reclamação geral da nação e o árbitro, senhor Flávio Rodrigues de Souza, vai aproveitar para terminar o primeiro tempo. Trila, o apito árbitro, termina a primeira etapa no Morumbi. 1 para o São Paulo, gol de Jonathan Caleri, 0 para o Corinthians. E eu passo a bola para ele, Claudinei Corsi. Vem aí o intervalo, FI. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 57 minutos, 4h57. Começando aqui o intervalo FI. O intervalo do futebol interior, trazendo para você na nossa jornada esportiva hoje. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, o clássico majestoso no Morumbi. 1-0 para o São Paulo. Neste primeiro tempo, o São Paulo vai vencendo
1-0. Eu quero o destaque do repórter Albert Cavalcante. Com essa vitória parcial, né, o São Paulo continua, né, na liderança do Grupo B com 17 pontos, ali seguido de perto pelo São Bernardo com 14, a Ferroviária está com 10 e o Novo Horizontino com 3. Já o Corinthians, ele continua líder, né, do grupo A com 17 pontos, com o mesmo número de jogos do Guarani. Então amanhã, olha só que legal, né? Amanhã, se caso o Guarani vencer, amanhã já fica também colado em cima e vamos ouvir o Paulinho do lado do Corinthians. Tive a oportunidade ali, como você falou, que a bola bateu na trave, por uma infelicidade. Mas eu acho que no geral está sendo um bom clássico. Eu acho que se a gente caprichar um pouquinho aí na finalização, acho que a gente consegue fazer o gol sim. Obrigada, Paulinho. Tá aí o Paulinho, né? O Corinthians está jogando contra o Corinthians de 2015. Corinthians hoje está jogando contra o Corinthians de 2015. E vamos falar agora com o Caleri. Vamos ouvir o Caleri. De gelo, sem luz, vocês aproveitaram essa atmosfera para fazer um gol com 50 segundos. Vocês entraram muito ligados, a atmosfera influenciou vocês. O que fez diferença? Nós sabíamos que era um partido para pressionar. Queríamos igualar o jogo de Brasileirão, uma pressão muito parecida. Acho que se deu o que nós pensamos. Como outro dia eu fiz gol aos 3 minutos, agora ao minuto, então vamos trabalhar para seguir o segundo tempo e a ver se podemos seguir com o marcador 1-0 e se podemos aumentar. Tá aí o Caleri, né? O Caleri, o autor do Liga gol. a tecla SAP aí. Exatamente. Depois eu pedi até pro Claudinei Corsi, mas ele falando ali que ele tava esperando, né? Ali o que o Corinthians ia fazer. E ele que fez o gol do ano passado, né? No Campeonato Brasileiro, que o São Paulo precisava dos 3 pontos aí lutando o rebaixamento. O Caleri, o São Paulo venceu por 1-0. Agora o Caleri, por enquanto, faz o gol do São Paulo. Ele é o artilheiro do São Paulo com 5 gols, Claudinei Corsi. Legal, bela tatuagem, né, Albert Cavalcante? Com certeza. Claudinei. Diga. Carlos Corsato mandou no grupo aqui. Eu convido o Claudinei Corsi e Lucas de Souza para acompanharem ele num treino de 6K. O que seria 6K? 6 quilômetros? Sei lá. 6 quilômetros? Ele tá ouvindo. 6 quilômetros. O chefe tá ouvindo. O chefe tá ouvindo, então. Não, mas eu já falei isso de propósito, né? Pra ver se ele tava ouvindo mesmo. Né? Exatamente. Eu ainda duvido, né? Se eu for lá em loco, ver realmente. E outra, 6K pra mim é... Aí o Claudinei, ele completa aqui, ele falando aqui, ó, deixo vocês saírem 500 metros à minha frente, se eu não chegar 500 metros na frente de vocês, eu pago uma pizza. Lançou a braba, hein? Eu não sei não, mas eu acho que Carlos Corsato, eu aceito o desafio. Aí pronto, ó, já tá aí, Carlos Corsato, tá aceito o desafio, agora você se vira e prepara o dinheiro pra pizza. Justo. Mas sem carro, viu? Ele tá falando a pé. A pé. Não é de carro não, Corsato. 6 km. Isso. Eu tô até vendo. Já prepara o teu narrador. Esse aqui morreu. 5 da tarde em ponto. Dá um destaque pra gente aí, Lucas de Souza. Gostou do jogo? O Corinthians melhor? O placar foi justo ou não? Bom, o placar foi justo pela eficiência do São Paulo. Pelo gol, né? Pelo gol, né? O São Paulo fez 1-0. Depois, na segunda metade do segundo tempo, criou alguma coisa, mas o Corinthians amplamente superior merecia um empate. Pra mim, o placar justo seria 1-1. Legal, tá certo. Ronaldo Vec, boa tarde a todos. Um abraço ao meu amigo Albert. Palmeirense. O Deda Barbosa manda um alô pros corintianos de Minas Gerais. Sou de Paraisópolis. Um abraço pra você. Muito obrigado. E compartilha aí a nossa live. A Maria Aparecida Dami, vamos São Paulo. Felipe Ormedo, Ladário, Mato Grosso do Sul. Fronteira com a Bolívia. Olá, buenas tardes, senhor. O Alisson ainda diz aqui 2-0 pro São Paulo. Paulo Henrique, vamos virar timão. Ele que é de Barra dos Bugres, lá em Mato Grosso. Legal, rapaziada, curtindo a nossa live aqui, compartilhe. No YouTube também, vá lá, Futebol FI, baixe o nosso app lá para Android, no Play Store, e fique sempre com a gente aqui, principalmente, né? Compartilhe a nossa live. Eu prometi pagar uma pizza pra rapaziada aqui hoje, se a gente chegar nos 400 simultâneos no Facebook, né? Ajuda nós, gente. Então, se eles querem comer uma pizza, vocês podem ajudar aqui. Fala, Albert. É isso que eu ia falar. Até o Ronaldo Vec mandar um abraço pra ele. Palmeirense roxo, viu? Palmeirense roxo. Ou verde. Não, ele é palmeirense verde e roxo, viu? Não, teve um tempo que era roxo de tanto apanhar. Agora ele tá verde. Aí no Facebook ele causa. Você sabe que torcedor do Palmeiras hoje não pode nem ir na missa, né? Porque senão é mais se um o padre erguer a taça lá, título. ele já começa a gritar campeão. Isso, exatamente. Como eu falei pra ele, no Facebook ele ataca. Ele é um palmeirense roxo. Eu quero falar pra ele também, um abraço, um beijo no seu coração. E eu quero fazer uma pergunta pra você. De 77 a 93, aonde estava a cor da inveja?
Robert Cavalcante, aproveitando você, eu queria saber para quem que a gente vai mandar um abraço hoje, lá para a rapaziada do Supermercado Caetano, que agora é Valinhos, Vinhedo e Campinas, não é isso, Robert? É tá isso chique, mesmo, hein? é Campinas, Valinhos e Vinhedo e adjacências logo Não logo. tem ainda, vai ter Itu também, não vai? Tá sendo preparado? Está sendo preparado, Ai, mas vai ter a quinta loja em Itu, hein? Tá crescendo, hein? Tá crescendo o supermercado E pra Caetano. quem que você vai mandar um abraço lá, Robert? Vou mandar um abraço hoje pro Serginho Caetano, ele que é o diretor, proprietário, mandar um abraço pra ele. Serginho, muito obrigado por tudo e você sabe, hein? Tamo junto. Supermercado Caetano, de Valinhos, do meu amigo Dunga Santos também, que tá lá sempre acompanhando aqui, a esposa dele, a Lurdinha, né? E quem mais tem em Valinhos que acompanha a gente, hein, Albert Cavalcante? O Wagner. O Wagner Alves. Ô, Vagninho! O Abraço Wagner pra você. Alves, ele é, além disso... Vagnão é fantástico. Ele é meu chefe também na Rádio Valinhos. Você já chegou a roubar as bengalas do Wagner Alves? Quem faz isso não vai pro As céu muletas? não, hein? Não. Muita gente já fez isso com o Vagninho. Olha, O Vagninho é show de bola. Vagninho é fantástico. O Vagninho vive me cobrando. Tem que E o Chico Caipira? O Edson Cabral, ele é meu padrinho da rádio. Ei, É ele que me levou Chico pra rádio. Caipira. Edson Cabral, um beijo no seu E a coração. Gi Sheffer? A Gi Sheffer, que tem um programa também na outra Quinta-feira, emissora. 8 horas, Exatamente. na VV8. Na VV8. E o Edson Cabral Aliás, eu vou lá estava. tomar um café com ela, viu, Robert? Exatamente, você tem que marcar até um Ela dia disse pra que ela você ir faz lá. um café muito bom, né, Gi Sheffer? Isso, exatamente. É toda Toda quinta-feira. quinta, às 8 da noite. Às 8 da noite. Então é o seguinte, ó. Beijo você vê, ó, pra ela. Todo mundo, Valinhos, Vinhedo e adjacências, é tudo aqui A com gente nós. manda. Exatamente. Vamos aqui que no Brasil vamos. Anterior. Mandando um abraço aqui também para a Célia Zago, o Paulo Marques, que fez aniversário essa semana, o William Suzuki, lá da Granja Satoshi, a Celina Nacal, em Natal, Rio Grande do Norte, a Elza Pavan, torcedora do Bugre. Mandar um abraço também para o José Roberto Pedro. José Roberto Pedro é aquele bilheteiro que fica na cadeira de roda ali em frente ao Café Regina, ali no Giovanetti e vendendo seus bilhetes. Grande abraço, viu, Zé Roberto? O Edmilson Garcia, grande radialista, que está lá no Paraguai, também curtindo a nossa jornada. O vereador Nelson Osri, vereador aqui em Campinas, e também o Alberto Fontolan e a Alexandra Caprioli, meu amigo Percy Pereira, essa rapaziada toda torcendo aqui pela gente e agradecendo sempre a audiência de vocês. Agora, 5:04, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 5 da tarde, mais 9 minutos, 12 minutos e meio de intervalo no Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Corinthians 1-0 no clássico majestoso. Mandando um abraço aqui para o Ronaldo Vec. Ele diz que quinta-feira, a Mariana Vec vai estar lá no café com a Gi Scheffer, na VV8 lá. Legal, vamos curtir aqui. Um abraço para a Gi Scheffer e para Mariana Vec. Ele disse também que se o Corinthians perder hoje, o técnico cai. Tá de brincadeira, começou, né? Hein? Ó, já eu começou, hein? Começou. Eu vou passar aí na Gabi Churros comer um pastel saindo daqui, viu, Claudinei Corsi? Você vai passar no Churros e comer pastel? É o Gabi Churros. Vamos lá no Gabi Churros? Mas no Gabi Churros tem pastel? Tem pastel, também tem churros. Vamos lá. Vamos lá. Na Voucher. faixa, hein? Na faixa, hein, tem Ronaldo? que mandar um voucher pra gente, viu? A Leila Bracalento. Quem é a Leila Bracalento? A minha sogra. Beijo, minha sogra. Você ama a sua sogra? Eu amo minha sogra. Tá muito bem, então. A Diana Chicão. Até Tude, a Diana, minha cunhada. Hoje a família tá em peso, hein? Tudo corintiano. O Reinaldo Vec diz aqui, resposta para o Albert. No Facebook tenho alguns amigos corintianos que me adoram, como desde 2015 só dá Palmeiras, eles ficam com inveja de me ver assim todo ano sendo campeão, já que eles pararam, deixa eu ver aqui, em 2012, ele diz aqui. Não só ele, também o São Paulo também parou também em 2012, mesmo ano. E não tem outro, ele diz aqui. Futebol na internet só tem um lugar. Futebol interior, o melhor. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Valeu demais, Ronaldo. O Ronaldo já diz aqui, pode vir a equipe, tamo junto. Olha. Vão dar prejuízo, hein, Ronaldo? Melhor não, Ronaldo. Melhor não. Muito embora não esteja o Marcelo aqui, né? O Marcelo pega bem. Mas o Claudinei Corsi também, viu? E o Albert, eu vou dizer um negócio, viu? É uma lima nova. Não é fácil, não. Come mais Falar que lima na equipe, nova. Claudinei, sabe, houve a tréplica do Carlos Corsato em relação ao desafio. Tá falando disso, E ele aceitou o desafio. Corsatinho, vamos marcar. Bota na sua agenda e depois só me fala a data. Vamos Isso fazer aí. a corrida, a primeira corrida da equipe FI, valendo uma pizza, viu? Equipe não, primeira corrida sua, você aceitou. Eu aceitei, mas eu tô representando a equipe, né? Então tá, e se você perder, você paga, né? Equipe contra o coordenador, então? Então, Nossa. Então é o seguinte, meu amigo. Não, mas aí não vai junto. dar, porque você vai deixar ele ganhar. Aí, não. Entendeu? Não, ele tá diz aqui em off, preparado, ele tá Rodrigo. preparado. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada ligado com a gente aqui, o meu amigo Marco Pedreiro, plantador de soja lá em Mato Grosso do Sul. A Roberta Ming, aqui da RM Barros, condomínio. Se você tem um condomínio aí, bota na RM Barros que você vai dormir tranquilo. Também o meu amigo Twin Vantini, lá do Quintal do Twin, fazendo as suas delícias no Quintal do Twin, no Parque Industrial. Dr. Sandro Nunes, meu amigo Dr. Sandro Nunes, um dos grandes cirurgiões aqui da cidade de Campinas. Um grande abraço. Amanhã vai sofrer com o seu Guarani
contra o Palmeiras. Ou não, né, doutor? Também o André Falsetti, lá do Alphaville, curtindo aqui a nossa jornada. Ô, Sandro, precisa mexer o São Paulo? Precisa mexer. Ô, Lucas, precisa mexer o São Paulo? Ou o Corinthians? Você acha que volta tudo igual? Não, eu acredito que volte tudo igual, né? O São Paulo precisaria ter um pouquinho mais de atenção com essa posse de bola, né? Tentar prender um pouco mais a posse da bola no campo de ataque. Mas fez o gol, acabou recuando um pouquinho. E o Corinthians foi bem na primeira etapa, né? Criou boas chances, poderia ter empatado o jogo logo após, inclusive, o gol do São Paulo. Creio que tanto o Vitor Pereira como o técnico Rogério Ceni não venham com nenhuma substituição para essa segunda etapa. Voltam os mesmos times, né? Como diria aquele repórter, né? Os times são os mesmos, Corinthians e São Paulo. Exatamente. Tá muito bem. Deixa eu mandar um abraço especial aqui também pro meu amigo Bueno, lá da Bono Pneus. Tá sempre curtindo a jornada esportiva aqui. Meu amigo Bueno, lá da Bono Pneus, que tá espalhada aí pelo Brasil inteiro. Um grande abraço. E também quero deixar um abraço especial aqui pra rapaziada da Bebidas Poti. Em breve com a gente aqui também nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Um grande abraço para toda a rapaziada lá do marketing, da diretoria da Bebidas Poti. Contrato fechado e a Poti vai estar com a gente brevemente. Pois não. Ô Ney, eu lembro que muito tempo atrás, quando eu comecei aqui, a Poti estava junto conosco, né? Exatamente, agora vai estar de volta. Ah, que legal, Poti. Seja bem-vindo. Deixa eu mandar um abraço também, né? Eu sei que não tá na pauta, mas vou mandar um abraço para a família Chicão. Pro meu tio, pra minhas tias, todo mundo que está ligadinho, mas como tá? que é esse negócio de família Chicão? É tudo Chicão? Isso, exatamente. O seu tio chama como? É, o Leandro Chicão. E quem mais? A Diana? Tem a Diana, Chicão Bracalento. Aí tem a Daiane, que é minha esposa, é Chicão Bracalento. Então sou toda a família Chicão, que tá aí o tio, tia, ó, a família em peso aqui nos canais Futebol Interior. Quero mandar um beijo pra vocês. E a gente agradece, vai compartilhando aí, tá? Você também que tá na live aí, o Ronaldo Vec, a Edna de Souza falou, vai Corinthians. Mande a sua mensagem aqui pra gente. Vai começar o segundo tempo, eu fico por aqui e volto no finalzinho da partida aí pra gente passar a régua, porque a partir de agora ele está reassumindo o comando aqui no canal Futebol Interior, trazendo pra você a melhor transmissão. E quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. Valeu, Claudinei Corsi, comigo é assim, com o microfone na mão, vou levar emoção até você, amante do esporte bretão, vai rolar o melão no segundo tempo, Corinthians e São Paulo e Corinthians, e clássico majestoso aqui nos canais Futebol Interior. Alô você do Facebook, alô você do YouTube, vamos bater a meta, no YouTube pelo menos uns 50 simultâneos, vai, tá começando o segundo tempo agora, daqui a pouquinho você foi pro intervalo, deu aquela mexida no TikTok, no Instagram, volta aqui com a gente, compartilha a nossa transmissão, e no Facebook, quero 400 simultâneos, estamos chegando pizza também. Tô com fome, eu rapaz. Também. Vai rolar o melão no segundo tempo. Agora o Corinthians ataca o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu celular. O São Paulo ataca o gol do lado direito. Corinthians, calções pretos, meias pretas, Rádio uniforme, camisas pretas com a listra branca, uniforme número 2. Lindo. Já o Corinthians, já o São Paulo com a sua camisa branca, com riscas em cores preto e vermelho, horizontal, calções brancos, meiões brancos, é o futebol raiz respirando. Trila o apito árbitro, começa a segunda etapa do Morumbi. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Sai jogando o Corinthians aqui pela ponta direita, campo de defesa. Fagner tentou tocar na frente, ela bate em cima do Gabriel Seara, sai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Mesmas equipes, ninguém muda. Corinthians e São Paulo entram no segundo tempo, certo? Isso, e ninguém mudou. Muito bem, sai jogando o Corinthians. João Vitor manda pra frente, a bola que sobe, a bola que cai na ponta esquerda, campo de defesa, toca de cabeça o Wellington, joga pela linha de lado. É mais um lateral para a equipe do Corinthians, campo de ataque, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Desce o Coringão pro campo de ataque. Gil, zagueiro mais seguro do Brasil. Abre bola na ponta canhota com o Lucas Piton. Invade a linha territorial. São Paulino adianta a jogada mais à frente com o Renato Augusto. Ele volta um pouco com o Duqueiroz. Duqueiroz para Renato Augusto. Volta mais uma vez com o Gil no campo de defesa, quarta zaga. Gil domina, o zagueiro mais seguro do Brasil. Chega na metade do campo, adianta com o Roger Guedes. Roger Guedes para Gil. Gil novamente deixa a jogada com o Paulinho. Paulinho para Gil. Toca a bola, vai trocando passes do time do Corinthians nesse início de segundo tempo. 1 minuto de jogo já passado da segunda etapa. Fagner domina junto à linha lateral pela ponta direita. Adiantou com o Juliano. Juliano evita a saída, devolve com Fagner. Fagner para Juliano. Juliano domina, sai da direita, vem pro centro, recebe a marcação. 2 em cima dele, ficou difícil. Ele deixou com o João Vitor. Bonito, corte pra cima do Caleri. Ele adianta a jogada com o Paulinho. Paulinho não teve domínio. Pablo Maia tomou doce da boca da criança. Sai jogando pra equipe do São Paulo. Ele deixa a jogada no meio com o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor para Arboleda no campo de defesa. Daí pra Léo. Léo adianta a jogada com o Pablo Maia. Volta tudo no
campo de defesa. Claudinei Costa, você pegou o microfone na mão, pois não? Não, só para dizer que a gente viu aí a posse de bola dos dois times, né? 51-49, você vê que tá bem justa, Equilibrado, né? Tá equilibrado. Só que o Corinthians, na verdade, ele levou nessa posse de bola mais perigo. Mas ainda se eu tivesse que eleger um melhor jogador do Corinthians, eu elegeria o Cássio pelas defesas que ele fez. E o Caleri, pelo lado do São Paulo, pelo gol, na verdade, né? E pela presença dele aí na área. Tá aí a definição dos melhores em campo na primeira etapa. Vem São Paulo pro campo de ataque. O Wellington engatou a primeira, segunda, terceira marcha. Cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Cai na ponta direita, domina o camisa número 26, São Paulino, Igor Gomes. Igor Gomes mais atrás com Rafinha. Rafinha para Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor rebobina a fita, recomeça com Arboleda no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Gabriel Sara na ponta esquerda, rabiscou, invadiu a grande área, pé direito, bateu longe do gol. Ela vai pela linha de fundo, chegou essa bola lá no Allianz Parque, Albert Cavalcante. O Fominha, né? O Fominha, primeira jogada do São Paulo pelo lado esquerdo. Ali o Gabriel Sara, ele deu um corte no camisa número 33, o João Vitor, e ali ele tentou dar um chute cruzado, só que ali pegou muito embaixo, a bola subiu pelo gol do Cássio, mas foi muito longe. Segue São Paulo 1, Corinthians 0. Vem Corinthians pro campo de ataque, Gil, zagueiro mais seguro do Brasil. Adianta a jogada no comando para William. William dominou, carrega na contramão, chegou a marcação do Rafinha. Ainda William, saiu da intermediária do campo ofensivo e chegou na intermediária no campo de defesa, William. Carrega o camisa 10 corintiano, busca espaço, vai rabiscando, ninguém se movimenta, o São Paulo marca forte. O Corinthians tem dificuldade para entrar na defesa São Paulina nesse momento do jogo. O Rogério Ceni deve ter chamado os meninos do São Paulo, deve ter dado uma bronca no posse intervalo. De bola, hein? 69% para o Corinthians, né? Que terminou o primeiro tempo com 31% de posse de bola para o São Paulo. Com certeza, né? O técnico, o professor Rogério Ceni, chamou na chincha o jogador de São Paulo. Lá vem o Corinthians. E vem Corinthians, Renato Augusto passou do primeiro, do segundo, falta. Vai pro chão, falta nele! Para tudo, o Pablo Maia abriu a caixa de ferramenta, falta em cima do camisa 8 corintiano, Albert Cavalcante. O Renato Augusto, ele que passou a bola, deu um rolinho no meio das pernas de Pablo Maia, que não teve jeito, teve que fazer falta já cobrada, segue São Paulo 1, Corinthians 0. Duqueiroz trabalha a jogada na metade do campo com Renato Augusto, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Rodrigo Nestor, tabelinha curta com o volante corintiano, ele volta, a jogada com Gil, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Corinthians, tabelinha curta, o Renato Augusto com Fagner recebeu na intermediária, tenta o toque no comando, o passe sai errado e o Renato Augusto dá uma bronca no Fagner. A tabelinha curta, o Renato Augusto esperava o passe no pé, o Fagner tentou o toque mais à frente, né? Projetando uma possível movimentação do Renato Augusto. O passe sai errado, o posse de bola para a equipe do São Paulo no campo de defesa. Trabalha a jogada, Thiago Volpe, deixou com o Léo devolve com o Thiago Volpe, sobe a marcação, Roger Guedes, Thiago Volpe, despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai com o Lucas Piton, toca de cabeça, aciona o William, girou pra cima de 2, linda jogada, engata a primeira, segunda, terceira marcha, botou na frente, o Roger Guedes estava em posição irregular, não foi na bola. O Roger Guedes sentindo que estava impedimento, não foi na bola, ela passou, foi pela linha de fundo. Boa jogada do William, que mais uma vez não deu certo, o Albert Cavalcante. O William, ele se mostra, né, em outra rotação com os jogadores do Corinthians. O William pega a bola e vai pra cima, só que os jogadores de ataque, principalmente o Roger Guedes, tá muito desligado, ele estava impedido, e aí o William invadiu, né, tentou invadir a grande área, só que o Roger Guedes totalmente olhando aí pra chuva, olhando pro granizo, sei lá, olhando pro placar eletrônico, perde uma grande chance. São Paulo vai vencendo o Corinthians por 1-0. Passados 5 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Com menos de 1 minuto na primeira etapa, Caleri foi pra rede, São Paulo 1, Corinthians 0. Placar ao vivo, futebol interior, amanhã 4 da tarde, Palmeiras e Guarani. Estaremos aqui a partir das 15 horas com a jornada esportiva, já para você nos canais Futebol Interior. E na sequência, 8h30 da noite, tem RB Bragantino e Botafogo na retransmissão com a gente, a W Sports, do meu amigo Rochinha lá de Ribeirão Preto. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Ficou caído no chão o Éder, camisa 23, atendimento médico em campo, Albert Cavalcante. Pois é, né? Ali o Éder, ali na ponta, né? Ali na intermediária, ele foi tentar dominar uma bola. Ali chegou o Fagner.
O Fagner, vocês sabem como é, né? Ele não alisa. Carinhoso. O Wagner não alisa, ele vai em todas. E ali ele acabou acertando o tornozelo do Éder, que cai no chão, rolando de dor ali. Pediram a maca pra entrar, ele já levantou. Mas, entretanto, nada foi marcado. Se caso o árbitro quiser fazer uma revisão de vídeo, eu não sei não, porque ele chutou o Éder. Mas pelo jeito o jogo vai recomeçar, apesar do Fagner realmente ter chegado um pouco mais duro. Um pouco? Assintosamente mais duro. O árbitro recomeça o jogo e aí não tem como o VAR rever nada, até porque, será que o VAR já voltou a funcionar? Já voltou, mas acho que a decisão do árbitro, né, ali em relação à falta, essas coisas, aí só se for uma coisa muito grave mesmo. A pancada do Fagner foi igual você correr com o Carlos Corsato, nenhuma chance de não ser falta. E vem Corinthians pro campo de ataque, Lucas Piton domina, sai da esquerda, vem pro centro, deixou com o Renato Augusto, ele volta, jogada no campo de defesa, quarta zaga domina Gil, zagueiro mais seguro do Brasil, fatiou bonito, achou na intermediária, campo de ataque, Fagner na ponta direita, no comando para Roger Guedes, tenta o toque por cima, buscando Juliano, tira a zaga do São Paulo, Pablo Maia para a jogada pelo meio, lançamento em profundidade pro Éder, manquitolando camisa 23, sai do gol, Cássio, dá um toquinho, sai pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do São Paulo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Lateral bola para a equipe do São Paulo, uma demora até esquisita, mas teve substituição. Parece que não deu pro Éder, o Albert Cavalcante. Vamos ver quem entrou, quem saiu. O Éder foi embora mesmo ali, sentindo dores. Vamos ver quem entrou no lugar do Éder. Futebol é o Juan. Interior. É o Juan, camisa número 21? É 31. 31. Então foi embora o Éder, camisa número 23, e entrou o camisa 31, Juan. Juan entra no lugar do Éder, 23. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui a entrada do Juan no lugar do Éder, que sentiu a pancada do Fagner. Jogador aí sabe como é que é, esse gramado molhado, é complicado, né, essas entradas aí. Agora, o jogo em si, ele caiu um pouquinho no segundo tempo, já não tá com aquela intensidade, né, intensidade do primeiro tempo, né, o Corinthians para cima do São Paulo, os jogadores evidentemente já mais cansados, o gramado pesado, o Corinthians chega, mas tem aquele probleminha que a gente já falou do primeiro tempo, não consegue o toque final, o lance final, a cereja do bolo, o Corinthians não consegue completar. E o São Paulo o que faz? Atrai o Corinthians e tenta partir no contra-ataque. Agora é colocar jogador que saiu por contusão, mas daqui a pouquinho vai começar a mexer para tirar o jogador cansado e colocar gente mais descansada. Vem Corinthians pro campo de ataque, troca passes, toca a bola, vai rodando de um lado pro outro, mas a marcação do São Paulo é implacável. Viu, Lucas? Pois lembrando não, que esse Juan, ele é atacante, então o técnico Rogério Ceni trocou atacante para atacante e lá vem o tricolor. Dormiu no ponto, Roger Guedes e tome, contra-ataque do São Paulo, Igor Gomes na direita, tenta o cruzamento, ela bate em cima do Gil, zagueiro mais seguro do Brasil, volta com o Igor Gomes, carrega na ponta direita, volta um pouco a jogada com o Rafinha, jogador de seleção brasileira, deixa a jogada com o Pablo Maia, camisa 29, o cadeado da defesa São Paulina, inverte tudo na ponta esquerda para o Wellington, recebeu, olhou para dentro da grande área, o cria de Cotia, soltou no comando para Juan, daí para Rodrigo Nestor, mais uma cria de Cotia, volta um pouquinho a jogada com o Pablo Maia, ele rebobina, recomeça tudo com o Arboleda, abriu na ponta esquerda, boa bola para Wellington, engata a primeira, segunda marcha, chegou no bico da grande área, botou velocidade, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, passa por todo mundo, vai caindo na ponta direita, ela sai pela linha de lado, é lateral para a equipe do Corinthians, campo de defesa. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, passados 10 minutos deste segundo tempo, o tempo é placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a 10ª rodada, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Jonathan Caleri com menos de 1 minuto foi pra rede, São Paulo 1, Corinthians 0, vai lá, Carlos Cossato. Daqui a pouco, 8h30 da noite, a bola rola, majestoso, tem Ponte Preta e Água Santa, 10ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Estarei nessa com todo o timaço dos canais Futebol Interior e Portal Araraquara News. Placar ao vivo, Futebol Interior, já terminou pela Série A2 do Campeonato Paulista. Tivemos Oeste 0, Portuguesa 0, São Caetano 1, São Bento 3, Lemense 0, 15 de Piracicaba 1. Vai acontecer ainda Taubaté e Primavera às 18h30, também às 10 horas da manhã tem Monte Azul e Juventus. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Ficou caído o Rodrigo Nestor, uma chegada do William, mais uma história de pé alto aí, Albert Cavalcante. Deu
ruim pro jogador de São Paulo. E o juiz não quis marcar, viu? Porque ali, né, o William, ele mesmo acertou a canela do Nestor numa dividida, é lógico, né? Ali, acidente de trabalho, mas ali, o Nestor, quando caiu no chão, ele jogou, pegou a caneleira, ele jogou e mostrou aqui, ó, bateu sim, cartão amarelo. Mas o juiz mandou seguir, segue. São Paulo 1, Corinthians 0. São Paulo 1, Corinthians 0. Lançamento longo lá pra ponta direita, pra absolutamente ninguém. O jogo é fraco até aqui no segundo tempo, hein? 66, Caiu bastante a qualidade. E foi até mudando agora, né? Agora 66% de posse de bola pro Corinthians, 34% do São Paulo. São Paulo tenta agora, depois, né? A drenagem do São Paulo agora está bem melhor, a bola rola bem melhor. O São Paulo agora está com lampejos, com gracejos pra cima do Corinthians. Que desce pro campo de ataque, sai jogando o campo de defesa Lucas Piton. Lucas Piton deixou com o William, invade a linha territorial São Paulino, ele volta, jogada com o Lucas Piton. Aí na quarta zaga ele tem Gil, zagueiro mais seguro do Brasil. Adianta a jogada com o Paulinho devolve com o Gil, campo de defesa domina, pensa, olha, espera alguém se aproximar, espera alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Gil no comando de ataque pra Roger Guedes, Rafinha aparece, tira dali. Rodrigo Nestor para a jogada, tenta o toque na frente, passe errado. Volta o Corinthians pro campo de ataque, William domina. Onde tem o William, tem 3 jogadores do São Paulo marcando. Marcação implacável do tricolor. Por enquanto, taticamente vai muito bem. Vem Corinthians com o João Vitor. João Vitor abre bola na ponta direita com o Juliano. Fala, Claudinei. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Thiago Barbosa, que entrou nessa conversa aqui do treino do Carlos Corsato. Opa! Ele disse aqui, Albert correndo não tem nexo. E aí, Albert, quer mandar réplica? Direito de resposta? É claro. Ô, Thiago, o que você quis dizer com isso? Que eu sou um filé de borboleta? Só porque o senhor é forte, bombado e bonito? Você e o nosso chefe, o Carlos Corsato? Rapaz, o desafio tá lançado. Ele disse que você correndo não tem nexo, Albert Cavalcante. Eu gostaria de entender. Só por que ele quis me chamar? Suricato? Ele tá achando que eu sou magrelo? Me explique-se. Aqui é assim, ousadia, alegria, informação e descontração. A melhor transmissão esportiva do Brasil. 13 minutos e meio da segunda etapa. Lateral bola para a equipe do São Paulo, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vem São Paulo pro campo de ataque, Arboleda. O Arbolenda abriu na perna direita, mandou pro gol. Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Claudinei Corsi, cuidado que essa bola da Arboleda vai chegar em você, viu? Vai bater na sua cabeça. Tô esperto. Que coisa horrorosa. Bateu um tiro de meta, né? Da intermediária, bateu um tiro de meta a favor aí do Corinthians. Meu Deus. Se fosse futebol americano, fazia o sinal do field goal. Exatamente. 14 minutos, segunda etapa, Claudinei Corsi e o jogo. O jogo tá ruim, viu? O segundo tempo realmente não tá agradando, não. Eu acho que o primeiro tempo foi bem melhor. O Corinthians pra cima do São Paulo, tentando descontar aquele gol do São Paulo no comecinho da partida, e o São Paulo ficou naquele gol lá. É bem verdade, criou algumas oportunidades, muito poucas, né, no primeiro tempo, e agora no segundo tá mais encolhido ainda. O Corinthians ocupa o campo de ataque, campo de defesa do São Paulo. Olha o Corinthians aí. Lançamento do Fagner buscando o Roger Guedes, não vai dar em nada, Claudinei. Mas não efetiva, né? Não chega para marcar, né? Mas o Corinthians merece até o gol de empate. Agora, o contra-ataque é sempre uma possibilidade do tricolor. Que vem Corinthians, pressiona o Timão, William na ponta esquerda, encara a marcação do Rafinha. O William tenta o toque no fundo pro Lucas Piton. O Lucas Piton não entendeu o que o William quis fazer, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do São Paulo, Albertinho. Lucas, mas assim, se o William errou, ele tá com crédito, viu? Porque ele acertou todas. É assim, o William, ele é o cérebro pensante e ele tem, né? Ele é mais inteligente, vamos dizer assim, né? Que os outros jogadores. Então, assim, eles não estão entendendo a leitura de jogo. O William, que é europeu, né? O William jogou no Chelsea, né? É do terrão, sabe, né? Conhece. É bom de bola, Conhece, né? o traçado, craque de bola. 15 minutos deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É a 10ª rodada, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Jonathan Caleri com menos de 1 minuto de jogo na primeira etapa marcou. São Paulo 1, Corinthians 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, focalizando a Série A3 do Campeonato Paulista, em andamento no intervalo agora. Noroeste Esporte Clube São Bernardo 0-0. Às 19h30 tem Marília e São José. Série A1 amanhã, 4 da tarde, aqui no Futebol Interior. Tem Choque dos Verdes, Palmeiras e Guarani.
Lucas de Souza. Volta na agenda amanhã, Palmeiras e Guarani, clássico do futebol brasileiro, clássico que inclusive já decidiu campeonato nacional lá em 1978 e deu Guarani. Lateral bola para a equipe do Corinthians, o jogo vai parar porque vai ter substituição no campo, Albert. Exatamente, 3 mudanças do Corinthians, hein? Vai entrar o Bruno Melo, 27, o Jô, 77 e o Cantilho, número 24. Vamos ver quem vai sair para entrar esses jogadores. Bruno Melo, Jô e Cantillo, muda de atacado o técnico Vitor Pereira. Vamos lá, o Lucas Piton parece ser o primeiro que vai sair para a entrada do Bruno Melo. É isso mesmo, Albertinho? É isso mesmo. Ali, subiu rapidão a placa. Você tá bem mais perto que eu, hein? Eu tô marcando um lado, você tá marcando o outro. Vai ajudando eu aí. Foi embora. Foi embora, então, o Lucas Piton, camisa número 6. Entrou o 27, Bruno Melo. Tá saindo do Queiroz para a entrada do Cantillo. O do Queiroz vai embora, camisa número 37. E vai entrando o 24, Cantillo. E também falta o Jô. Falta o Jô. Falta o Jô. Provavelmente, eu acho que foi... É isso mesmo. Juliano foi embora. Juliano foi embora, camisa número 11. E entrou o Jô. Entrou o Jô. Ei, Jô, em 77. 77 a camisa dele. O técnico mexeu lá, comentarista fala aqui. Fala, Claudinei Corsi. E aquilo que eu havia dito, né? Agora começa de baseada, né? As substituições, os jogadores estão cansados. E o Jô, apesar de tudo, é sempre aquele jogador que em clássicos costuma brilhar, né? Então o técnico está apostando e coloca o Jô em campo. Quem sabe? Mexe no time o técnico Vitor Pereira, estreia do português na equipe do Corinthians. Vem Corinthians pro campo de ataque, Bruno Melo. A primeira dele no jogo, ele já deu aquela dividida. A bola explodiu, sobra na metade do campo. Jô brigou, perdeu, vem São Paulo. Domina Juan, acabou de entrar também, camisa 31. Ele volta a jogada mais atrás com o Léo. Léo engata a primeira, segunda marcha. Soltou na esquerda pro Wellington. Vai mal na jogada, não consegue alcançar a bola. Lateral para o Corinthians no campo de defesa. Lucas, pois não, Albert. Ali o do Queiroz, né, que é volante, ele colocou também o Cantilho, que é volante, né? E o Lucas Piton, que é lateral esquerdo, ele colocou o Bruno Melo também, né, colocou na mesma função, então ele só trocou figurinhas, viu? A questão do Cantillo aí, ele tem uma melhor qualidade de passe que o do Queiroz. O do Queiroz é um atleta de mais marcação. E jogadores que entram descansados, né? Também, então ele exatamente. vai cobrar muito mais disso, a pegada fica mais forte, né? Como ele está tentando chegar ao empate, tentar virar o jogo, ele põe jogadores descansados, muito embora não sejam jogadores, não no caso do Jô, que é o jogador para tentar mudar o placar, né? Exatamente, talvez uma substituição que foi um pouco mais ofensiva, porque o Juliano tava jogando pelo lado, agora coloca um centroavante de área, provavelmente o Roger Guedes deve jogar pela beirada do campo, então o técnico Vitor Pereira vai mexendo nas peças para tentar empatar o jogo. Ô Lucas, e o Cantilho? O que você acha do Cantilho? O Cantilho, ele é um jogador também de arrisca de fora de área, né? Tem um passe melhor, né? Tem um passe melhor, é mais qualificado. O problema do Cantilho é que de vez em quando ele entra meio sonolento. Vamos ver como é que vai entrar o Cantillo. Mas que ele é um jogador de mais qualidade que o do Queiroz, é inquestionável. Agora você vai olhando assim, o William dá até dó, né? Ele corre pro ele lado, corre, vai de um lado, né? vai do outro. Aí você olha pro Roger Guedes, ele mexendo no Facebook. Aí você olha, tá, né? Aí você olha pro outro, tá olhando jogando no TikTok. E a faltas cometidas. O São Paulo fez 9 faltas, morde mais. E o Corinthians só fez 2. E vem São Paulo pro campo de ataque, domina a parada, Rodrigo Nestor. Abre na ponta direita pra Rafinha, ex-Bayern de Munique. Olha só, Rafinha tá aqui no São Paulo. Jogou no Flamengo e também no Grêmio. Aí Rafinha domina junto à linha lateral do gramado, junto à linha lateral dos técnicos. Adiantou com o Rodrigo Nestor. Tentou a jogada, na verdade é o Igor Gomes. Dormiu no ponto, perdeu. Bruno Melo sai jogando pra equipe do Corinthians. Sai jogando, tenta mandar pra frente. A bola bateu em cima da marcação, voltou com ele tocou de cabeça. Ela volta pro time do São Paulo. Marcando mais a saída de bola o tricolor. Tabelinha curta, Rodrigo Nestor dentro da grande área. Limpou o lance, linda jogada. Tenta o toque pra trás. Foi desarmado, tira a saga do Corinthians. Rebote com o Jô na metade do campo, vai pro chão. Falta nele, jogo parado, posse de bola pra equipe do Corinthians, Albert. E agora, né, com a entrada do Jô, o Roger Guedes vai jogar na dele, né? Agora o Roger Guedes vai jogar na ponta. Tanto que você viu aí pelo lado direito, ali o Rafinha que tava ali parado, né? Ali atrás ele não passava da linha do meio campo, ele já começa a querer fazer a tabelinha com os jogadores de frente. O clássico está aberto, hein? São Paulo 1, Corinthians 0. 20 minutos passados dessa segunda etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Paulista é a 10ª rodada. E o placar do jogo é esse. Jonathan Caleri foi pra rede com 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Carlos Costa. 8h30 da noite tem Ponte Preta e Água Santa. Estarei ao lado de Frank Francisco, Anderson Grigoleto e Marcelo Corsato para trazer todas as emoções desse jogão de bola para você. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A3 do Campeonato Paulista. Hoje, às 8 da noite, programado Barretos e Sertãozinho. Amanhã, às 10 da manhã, Votuporanguense
e Nacional. E amanhã também às 10 da manhã, Matonense e Bandeirante. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Lateral bola pro Corinthians, tem pressa o William, balança o esqueleto, está jogando com Cantígio. Cantígio pra William, junto à linha lateral do gramado pela direita. Adiantou pra Fagner, linha de fundo, tenta o cruzamento, ela explode em cima do Wellington, sai pela linha de lado, é mais lateral para o Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Corinthians, Fagner pra Renato Augusto na linha de fundo, Wellington. Fecha a porta para ele, o camisa 34, jogar pela linha de fundo, é escanteio para o Corinthians lá pela direita. Albert Cavalcanti. É, o Corinthians tentando o gol do empate, com jogadas agora pela ponta direita. Ali a zaga do São Paulo tirou, bola perigosa, 21 minutos. Segue São Paulo 1, Corinthians 0. Bola na área, adivinha quem vai bater o escanteio? Vem pra cobrança o William, o primeiro escanteio do segundo tempo. William na bola no capricho, no segundo pau, subiu o Gil também. A bola vai sobrando dentro da grande área. Tira a zaga do São Paulo com o Caleri. Rebote caiu com o William, camisa 10. Balançou, caiu na perna esquerda, cruzamento pra grande área. Afasta, Léo, do jeito que dá. Rebote, volta na intermediária, Cantígio. Bate pra frente, não tinha ninguém do Corinthians. Pablo Maia falhou. Ela voltou com o Léo. Léo adiantou na frente com o Rodrigo Nestor. Deprigo Gomes. Tenta puxar o contra-ataque rápido do time do São Paulo. Bola na esquerda com o Juan. Ele tava debaixo da saia. Impedimento marcado. Poste de bola para a equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Impedimento marcado, sai jogando o Corinthians na ponta esquerda. Bruno Melo domina o camisa 27. Adianta a jogada com Renato Augusto. Renato Augusto com Roger Guedes de primeira. Tentou o toque no comando pro Jô. Passe cerrado, aparece a Arbolenda, tira dali. Rebote volta pro time do Corinthians. Tem Roger Guedes, o Royce de Itaquera. Ele volta a jogada mais atrás com Bruno Melo. Bruno Melo pra Royce de Itaquera. Tá aí o Roger Guedes. Adiantou pra Renato Augusto. Renato Augusto pra Bruno Melo. Bruno Melo de primeira pra Jô. Jô dominou, girou, soltou com Renato Augusto. De perna direita, inverte a página, vira a folha. Achou lá na ponta direita o William. Pra cima deles o William. Parou, pensou. Passou o Fagner do lado dele, no overlap o Fagner. Volta a jogada com o William devolveu com o Fagner pra William. William pra Renato Augusto, bico da grande área. De calcanhar, lindo lance, o William tentou toque no comando pro Paulinho. Preciosismo demais, tira a zaga do São Paulo. Rebote volta com o Gil na quarta zaga, o zagueiro mais seguro do Brasil, dei pra Bruno Melo. Todo mundo pediu dentro da grande área, Bruno Melo cruzou. Tem desvio na defesa, afasta. O Wellington joga pra trás, é escanteio. Pressão do Corinthians em busca do empate, Albert Cavalcanti. Pressão do Corinthians, só que ali numa jogada anterior, antes do escanteio ali, ele fez a tabelinha. O William procurando o Jô. Ali tava de frente pro gol. Chuta que o Volpe aceita. Pode chutar que o Volpe aceita. Escanteio para o time do Corinthians. Lá vem o timão do povo em cima do São Paulo. Escanteio para o Coringão. Dessa vez mudou o batedor. Vem pra cobrança Renato Augusto. Renato Augusto. Esse aí joga de terno e gravata. Vem pra cobrança o camisa 8 corintiano. Todo mundo na boca do gol. Caprichou Renato Augusto. Jogada ensaiada. Jogou com o William. O William balançou. Botou na frente. Linha de fundo. Cruzamento. Vem desvio. Thiago Volpe. Desviada, jogada pela defesa São Paulina. Thiago Volpe dá um soco na bola, manda pra fora. É novo escanteio para o Corinthians. Mas assim, né? O escanteio foi cobrado curto. Ali o William entrou dentro da grande área para tentar o cruzamento. A bola acabou desviando no Juan. E os jogadores do Corinthians estão pedindo pênalti. E está sendo um lance revisado. Ele pôs a mão. Ele fez o lance. Ele pôs a mão no ouvido. Cuidado, hein? O lance pode ser revisado. E pode ser, quem sabe, o pênalti para o Corinthians. Na verdade, eu acho que não vai ser revisado o lance. Na verdade, ele já foi, o árbitro vai autorizar a cobrança do escanteio, mas tem substituição no time do São Paulo. Parece que é o Wellington que tá indo embora. Isso, parece que o Wellington tá indo embora. Vamos ver quem vai entrar. Vai entrar o Diego Costa. Vai embora o Wellington. Vai com Deus, viu, filho? Camisa número 34 e entra o Diego Costa. Jesus. Diego Costa. Olha o escanteio. Escanteio cobrado, show de cabeça, Thiago Volpe. Firme, seguro, o arqueiro do São Paulo, o toque de cabeça não foi muito forte, mas estava lá o Thiago Volpe para fazer a defesa. Somente confirmando a substituição, entra Diego Costa, camisa número 4, saindo o Wellington, número 34. É zagueiro pelo lateral esquerdo. Exatamente. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui a entrada do zagueiro, Diego Costa, no lugar do lateral esquerdo, Wellington. 5-2 vai jogar, né? Aí na verdade pode ser algum problema do cara que tá saindo, né? Pede pro treinador, ô professor, não tô aguentando mais, dá um jeito aí. Aí ele faz essa troca aí de nem 6 por meia dúzia, não é, né? Viu, Ney? Mas pelo jeito ali, ó, o Léo vai ser lateral no lugar do... Que é a dele, do né? Wellington, isso. E o Diego Costa vai ser vai pra dele então, né? Agora, exatamente. De verdade, né?
26 cravados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. 10ª rodada, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é o placar tá assim. Jonathan Caleri foi pra rede com menos de 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Legal, no placar ao vivo, Futebol Interior, informando que amanhã às 4 da tarde tem Palmeiras e Guarani no Allianz Parque. Cobertura dos canais Futebol Interior a partir das 3 da tarde. E na sequência, 8h30 da noite, tem RB Bragantino e Botafogo com a retransmissão da W Esportes de Ribeirão Preto. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva você a emoção, amante do esporte bretão. Sai jogando o Corinthians pro campo de ataque, lá vem João Vitor, passe errado, entrega a bola nos pés de Éder. Éder pra Caleri, o Caleri parou o jogo, o árbitro deu falta. O árbitro deu falta de ataque, o jogo tá parado, posse de bola pra equipe do Corinthians que tem pressa. João Vitor bate rapidinho, deixa a jogada na quarta zaga com o Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. Domina Gil, pensa, solta mais à frente com o Jô. Jô veio buscar jogo na intermediária. Aí o camisa 77 abre na ponta esquerda pra Roger Guedes, encara a marcação do Rafinha. Ainda Roger Guedes soltou pra Jô, fez o pivô, ainda Jô, passou o Roger Guedes, linha de fundo, invadiu a grande área, abriu na perna direita, bateu em cima da marcação. Volta o rebote, não teve domínio. Roger Guedes afasta Rodrigo Nestor pra equipe do São Paulo. Lançamento pro Caleri, tome contra-ataque do tricolor. Caleri no jogo de corpo ganhou do João Vitor. Ainda Caleri vai pro chão. O árbitro olhou pra ele e falou: nananina, não levante, vai jogar garotinho. Poste, bola a favor da equipe do Corinthians para protestos efusivos da torcida e do próprio Caleri. Caleri panquecão, né? Ali, ele tentou a bola jogada na área ali com o Gil, né? Ele vai dividir com o Gil. Ele adiantou a bola dentro, né? Pra linha de ataque do São Paulo e achou que o Gil ia conversar com ele. E aí, Caleri, beleza? Não, o Gil só encostou o corpo nele, virou uma panqueca no chão, nada marcado. Segue São Paulo 1, Corinthians 0. Lá vem o timão do povo. Lá vem Corinthians, pressiona o timão, lá vem Renato Augusto, domina, faz o giro, prende bola, solta mais atrás com o Fagner, olha pra dentro da grande área, prefere o toque curto com camisa 8 corintiano. Ainda Renato Augusto, Pablo Maia, fecha a porta pra ele, vai, joga a bola pela linha de lado e ficou fingindo alguma coisa ali, que tomou algo no rosto. O bandeirinha, o bandeira número 2, o senhor Alex Ang Ribeiro chega por ali. O árbitro também chega, o Renato Augusto conversa alguma coisa com o Pablo Maia. Não, é brincadeira. E fica aquela resenha na ponta direita lá, Albert. Não foi nada ali, o Pablo Maia, ele primeiramente ele deu um bote. Quando ele deu bote, ele bateu o rosto do Renato Augusto. Ele bateu o olho no dedo. O Renato Augusto já tomou dedada no olho? Foi não, assim, graças a Deus. Ele bateu com o dedo e ainda reclamando pro Renato Augusto que ele tava errado. O Renato Augusto olhou pra ele e falou assim: ô Juvena, levanta e vamos jogar, velho. Levanta e vamos jogar. E vem Corinthians pro campo de ataque. Jô carregou na perna esquerda, intermediária, campo de ataque, solta mais atrás com Bruno Melo pra Roger Guedes. Encara a marcação de Rafinha, junto à linha lateral do gramado, junto à linha lateral dos técnicos pela ponta esquerda. Roger Guedes deixa curtinho com Bruno Melo. Ainda Roger Guedes rebobina a fita, recomeça tudo lá atrás com Cantilho. Cantilho pra Roger Guedes, faz a proteção, Rafinha. Aparece, toca pela linha de lado, é lateral para a equipe do São Paulo. Nossa, você viu? E o Rafinha ganhou esse lateral na braveza dos olhos. Nossa, você viu? Ele apontou e ficou com dedo em riste marcando. Dedo em riste, ele cara de mal. É pra gente a falta. Dedo em riste, cara de mal. E o São Paulo vai mudar 2 vezes. Vai entrando o Rigoni, o camisa número 7, e o Andrés, o camisa número 20. Vamos ver quem vai sair do São Paulo. E o Rogério Ceni ali com a camisa molhada de chuva e também de suor, porque tá, não passa nem Wi-Fi, hein, Rogério Ceni? Tá com medo, hein? Ele tá com medinho de perder essa partida, hein? Ele vai entrar com o Rigoni e o Andrés, talvez para dar uma reoxigenada no ataque de São Paulo, porque o Corinthians, apesar de não ter criado muita coisa no segundo tempo, Claudinei, ainda é o dono do jogo no segundo tempo. É verdade, mas agora com esses 2 jogadores aí, ele ganha em velocidade, né? Então ele pode até, o que ele já vem tentando há muito tempo, que é pegar uma jogada de contra-ataque. Você vê que o Caleri pegou aquela ali, mas... Tava sozinho, né? Tava sozinho, acabou, como diria o outro, né? Enfiou no nariz, Futebol Interior. Ele se jogou, pediu falta e tudo mais. Então agora ele pensa que com esses 2 jogadores, quem sabe, até mais descansados, e se surgiu uma oportunidade, definiu o placar, né? Caleri e panquecão. 30 minutos passados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola. É o Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Caleri foi pra rede com menos de 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Carlos Costa.
Daqui a pouco, 8h30 da noite, a bola rola. Majestoso tem Ponte Preta e Água Santa, 10ª rodada Série A1 Campeonato Paulista. Estarei nessa com todo o timaço dos canais Futebol Interior e Portal Araraquara News. Placar ao vivo, Futebol Interior, amanhã às 18h30 tem Novo Horizontino e Inter de Limeira. E também às 18h30 tem São Bernardo e Mirassol. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Substituições de baseada aí no time do São Paulo, Albert Cavalcante. Daqui a pouco eu vou passar pra vocês aqui, mas eu tô vendo aqui que tá entrando o Pablo Maia, foi embora. O Pablo Maia, número 29, está indo embora. E entrou o 15, Gabriel Neres. Gabriel Neres entrou no lugar do Pablo Maia. O Rodrigo Nestor, 25, foi embora e entrou camisa número 20, Andrés. E temos mais uma substituição que eu vou dar uma passada aqui. Saiu o Caleri, entrou o Rigoni. Então pronto, aí, obrigado. Então foi embora o Jonathan Caleri, ele toca no Caleri, que é gol, tava exausto. Né? Parecia que ele tava aí, saiu arrastando a perna. Aquele entrou... lance anterior que ele dividiu com o zagueiro do Corinthians, deu pra ver bem que ele tava mancando. Panquecão. E foi embora o Caleri, camisa no 9, o Panquecão, e entrou 7, Rigoni. E vem Corinthians pro campo de ataque, corre atrás do prejuízo, busca o empate. Cantígio pra Fagner, Fagner adianta a jogada com o William junto à linha lateral pela ponta direita, soltou pra Fagner na intermediária, daí com Jô no pivô, ainda Jô, abriu na perna esquerda, bateu pro gol, ela passa, a direita vai fora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Chegou bem o Corinthians. O Jô dominou, bateu com estilo. Passou tirando tinta da trave direita do Volpe aí, Albert. Esse conhece o gol, né? Ali, ele livre. Ali na intermediária, nenhuma marcação em cima dele. Ele grandão, consegue tirar a marcação do São Paulo, mexer na zaga ali, fazer os jogadores baterem cabeça. Ele bateu de fora da área, a bola passou por cima do gol do Volpe. Segue São Paulo 1, Corinthians 0. Manda um abraço aqui pro meu querido Oineg Rutra. Mandando aqui, ó, bom narrador, mas o jogo vai terminar empatado. Rael Santos manda aqui, quero ambos. O quê? Ambos? Ambos. Ambos. Será que... Ambos. Será? Ambos os times. Ambos os times? Legal. Não sei. Manda mais uma mensagem aí, Rael. Manda a definição do que você quer. Explique-se pra nós, porque ficou esquisita a mensagem. Robson Santana aqui no Facebook. O Carlos Galupo diz que o Corinthians vai vencer 2-1 São Paulo, vai ser de virada. O Rodrigo Brugneira já está atento aqui. Diz aqui, boa tarde, bora torcer pra Macaquinha querida daqui a pouco no FI. O Alegrejo, Corinthians, time pipoqueiro e sem raça. Time de veteranos. Sou corintiano, hein? E aqui no Facebook já tem o gol do Caleri pelo São Paulo, se você quiser ver. E o Carlos Galupo diz aqui, ainda vamos virar esse jogo, pode esperar. Diz aqui o Mãe Diná, Carlos Galupo. A galera ainda acreditando no Corinthians. Tá difícil, o segundo tempo do Corinthians não foi bom. E vem Timão pro campo de ataque, Cantígio pra William pra Paulinho, Paulinho pra William. Na tabelinha curta, o William sai da direita, vem pro centro, busca espaço. Abre na canhota, Renato Augusto recebe a marcação do Léo, tenta o passe em profundidade, buscando Bruno Melo. Vai bem a defesa do São Paulo. Abre na direita com Rigoni, Rigoni saiu com bola e tudo. É lateral para a equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Mais uma substituição na equipe do Corinthians, lá vem eles. Pra Zuni na defesa da equipe do São Paulo, Gustavo Mosquito tá no jogo, Albert Cavalcante. Foi embora o Fagner, número 23, lateral direito, vaiado, hein? Vaiado no Morumbi, e entrando ele, o camisa número 19, Gustavo Silva. 19, Gustavo Silva entra no lugar do Fagner, 23. Gustavo Mosquito tá no jogo, Claudinei Corsi. Pra oxigenar também o ataque do Corinthians, né? Ver se alguém define alguma coisa ali na frente, né? Porque criou e não conseguiu meter a bola pra dentro. Quem sabe, com a entrada do Mosquito voando bem, ele faz o gol. E vem São Paulo no contra-ataque, Juan abriu na perna direita, bateu pro gol em cima da marcação. Rebote cá na metade do campo, Renato Augusto parou com o William, agora é contra-ataque do Timão. O jogo fica lá em cá, William. São 4 contra 4, passe no comando pra Roger Guedes. Muita força, apertou muito o botão triângulo do controle, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo, Albert. Contra-ataque, era tudo, agora o jogo tá aberto, tá? 35 minutos, o Corinthians quer um empate, o São Paulo quer ampliar a partida. Ali o São Paulo teve o contra-ataque a seu favor, perdeu a bola, ali o William pelo lado esquerdo, o William também deve estar exausto, viu? Se ele sair também o Corinthians não joga mais nada, hein? Que só dá o William. Ali ele foi dar o passe, realmente, como disse o Lucas, né, se ele tivesse dado um L e um triângulo, ele podia ter feito um passe com elevação.
não. Ele apertou muito o triângulo, fez um passe muito forte, a bola saiu, Roger Guedes ainda balançou a cabeça. Roger Guedes, quem é você pra reclamar? E olha o São Paulo descendo, o Juan tentou brigar com o Gil, o jogo tá parado, impedimento marcado, 36 da segunda etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a 10ª rodada Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é Com menos de um minuto de jogo, o Nathan Caleri, que já saiu do jogo, foi pra rede. São Paulo 1, Corinthians 0. Placar ao vivo, futebol interior, às 18h30 pela Série A2 tem Taubaté e Primavera. Às 10 horas da manhã, domingão de manhã, tem Monte Azul e Juventus. E às 4 da tarde, Série A1 tem Palmeiras e Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu levo a você, amante do esporte brotão, a emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Lá vem Corinthians pro campo de ataque, domina a parada lá pela ponta direita, Gustavo Mosquito, prontinho pra Zuni na defesa adversária. Lá vem Corinthians, bola solta no campo de defesa, domina Gil. Gil deixa curtinha a jogada com Bruno Melo. Bruno Melo na esquerda, campo de ataque, tentou passe no comando, buscando o jogo. Passe vai forte demais. Tiro de meta para o São Paulo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Agora aparecendo no detalhe da TV, o Rogério Ceni dando uma bronca mais gigantesca ali, não sei se é no preparador físico, no Gandula. Sei que ele pegou no braço ali de algum funcionário do São Paulo e mandou ver. E vem Tricolor pro campo de ataque, Emiliano Rigoni. Pediu no comando, o Juan vai pintar o segundo gol. Tira Bruno Melo. Rebote, voltou dentro da grande área. Opa! Chegada dura do Rigoni em cima do Cantígio. O colombiano ficou caído, sentindo dores gigantescas. O Cássio chegou ali também, pedindo pro Cantígio se levantar rapidamente, e amarelou tudo pro camisa 7 do São Paulo, Albert Cavalcanti. Pancada castelhana, né? Ali pelo lado argentino e pelo lado Cantígio. Ele é colombiano? Ele é colombiano. Colombiano ali, ó. Mas ali foi pancada de trabalho ali, né? Ali o contra-ataque, o Rigoni, para não perder ali a passada, ele acabou acertando o Cantígio. Cartão amarelo pro Rigoni. O Rigoni, depois que o Rogério Ceni chegou em outubro, não fez mais nada, hein? E vem Corinthians pro campo de ataque. Tá aí Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. Deixa a jogada curta com o Cantígio. Cantígio, camisa 24, entrou no lugar do Duqueiroz. Daí para Renato Augusto. Renato Augusto dominou, soltou pela meia com Paulinho. Paulinho para Renato Augusto. Bonita tabela. Renato Augusto no comando de ataque para absolutamente ninguém. Afasta a zaga do São Paulo. Ela bate e volta pra equipe do Corinthians. Com o William do lado esquerdo. Lá vem Corinthians. Lá vem Timão William. Carregou na ponta esquerda, bota na frente. Tentou fazer a jogada, acabou fechando o espaço para ele. A defesa São Paulino, ele volta o lance com Bruno Melo. Daí pra Gil, Gil na direita, soltou pra Gustavo Mosquito, pra Zuni, pra cima da marcação da defesa. Ainda Gustavo Mosquito, linda jogada, abriu na perna esquerda, bateu longe, longe, tem desvio, escanteio, Mosquito tá aí, entrou pra isso no jogo, pra infernizar a defesa São Paulina, Albert Cavalcanti. Pelo lado direito, o Mosquito fazendo um rabisco na frente da zaga do São Paulo, ele arriscou de fora da área, tentou bater cruzado, tirar do Volpe, a bola pegou na zaga, foi pra linha de fundo, é escanteio pelo lado esquerdo, vem ele na bola, o incansável William. O incansável William, camisa número 10, a cabeça pensante no meio campo da equipe do Corinthians, lá vem o William, craque de bola, o camisa 10 corintiano, no capricho, na cobrança, no segundo pau, subiu, tocou de cabeça, Paulinho, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta, ficou pedindo um toque ali da defesa do São Paulo, o árbitro só dá tiro de meta a favor da equipe tricolor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Claudinei Corsi, quase 40 da segunda etapa, 1-0 para o São Paulo. E parece que a coisa está caminhando realmente para essa vitória do São Paulo, 1-0, né? O Corinthians trocou todo o seu comando de ataque ali para tentar alguma coisa. É lógico que, como diz o outro, né? O jogo só termina quando acaba. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo, Gabriel Sara, tabelinha curta com o Juan. Ainda Gabriel Sara pra Juan, entrada na grande área, soltou mais atrás com o Andrés, perna esquerda, bateu, fraquinho. Fraquinho, vai lá, Cássio faz a defesa completa, Claudinei. E parece que está se encaminhando realmente para a vitória aí do São Paulo, com aquele golzinho, né? Antes de 1 minuto de jogo, o Corinthians criou, foi para frente, não conseguiu o toque final para botar a bola para dentro. O São Paulo também se acomodou na partida. Pode ser até que o Corinthians chegue ao empate aí, mas eu penso que está caminhando para a vitória do Tricolor, 1-0. 40 minutos desse segundo tempo, pois não, Albert? Até lembrando desse gol do Caleri, 52 segundos, torcedor São Paulino, se tiver a memória boa,
Agora vou continuar falando, é memória boa. Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista de 2000, a primeira partida, França fez o gol a 50 segundos também do primeiro tempo. O São Paulo acabou sendo campeão, depois 2-2, né? Mas o primeiro gol foi quase, o tempo de jogo foi quase a mesma coisa em 2000, hein? 22 anos atrás, no Morumbi, no mesmo gol. Só que do França a bola bateu na trave e entrou. Pra quem gosta de coincidências, tá aí. Um show de informação com ele, Albert Cavalcante. 41 cravados da segunda etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor Futebol transmissão interior. esportiva do Brasil. O tempo vai passando. Vamos caminhando para o final deste primeiro tempo. Campeonato Paulista, 10ª rodada. E o placar do jogo é O placar tá assim. Jonathan Caleri foi pra rede com menos de 1 minuto de jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. Carlos Costa. 8h30 da noite tem Ponte Preta e Água Santa. Estarei ao lado de Frank Francisco, Anderson Grigoleto e Marcelo Corsato para trazer todas as emoções desse jogão de bola para você. Placar ao vivo, Futebol Interior, amanhã 4 da tarde, Série A1, Campeonato Paulista, 10ª rodada, tem Palmeiras e Guarani no Allianz Parque, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. O microfone na mão, eleva emoção a você, amante do esporte bretão. Lá vem São Paulo, você jogando no campo de defesa, pois não. Agora tem um detalhe também, né? O Corinthians quer entrar com a bola dentro do gol, quer né? Quer tocar de qualquer jeito. Quer entrar tocando, fazer um gol de placa, entrar com bola e tudo, né? O time do Corinthians não chuta de média distância e curta distância, né? Teve grandes oportunidades, mas não fez isso, quer entrar com a bola dentro do gol, aí fica mais difícil. Aí fica mais complicado. Agora foi marcado o impedimento do Rigoni, que chutou a bola pro gol. Se aplicar a regra, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza tem que expulsar, mas não vai dar nada. Não vai dar nada ali. Mas teria que expulsar ali, né? Porque ali ele já tem amarelo. Exatamente. Facebook. Pois não, Claudinei. Deixa eu mandar um abraço aqui, Mangueiro Macdon José. Ô, louco. Manda um salve para todos, a galera do Parque Fernanda, Zona Sul, região do Capão Redondo. Alô, Capão Redondo, a terra do Racionais, rapaz. Jardim Dom José. Que belezinha. Você Zona conhece Sul de São tudo Paulo. lá, né? Nossa quebrada lá em São Paulo. Mário Jorge Silva também, parabéns pela transmissão. Valeu, Mário Jorge. O Mangueiro Macdon José diz aqui, vamos São Paulo. O São Paulo vai vencendo, o Corinthians ainda corre atrás do prejuízo. Domina Cantígio, canto lado esquerdo do gramado, vai pro chão, falta nele. Falta já marcada, 43, segunda etapa, o Corinthians tem pressa, vai em busca do empate. Renato Augusto domina, sai do centro, vem pra meiga, sai da esquerda, vem pro centro, deixa com Cantígio com Renato Augusto no carocinho do abacate, no círculo central. Abre na ponta direita com Gustavo Mosquito devolve a jogada com Renato Augusto pra Mosquito na frente, o passe vai forte demais, Diego Costa, para a jogada, sai jogando para a equipe do São Paulo, Diego Costa de perna direita, descola o lançamento, buscando o Rigoni, aposta a corrida com Gil, vai melhor o Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil, tira dali, bota pela linha de lado, é arremesso lateral para a equipe do São Paulo, lateral bola para o time do São Paulo, Gabriel Sara para fazer a cobrança, vai deixar essa bola com o Léo, provavelmente vai deixar essa jogada com o Léo, camisa 16, sem pressa nenhuma, o time do São Paulo, pois não, Albert? 39.213 pessoas, a renda 1.786.390. 39.213 torcedores, a renda de 1.786.390. Um ótimo público, prometeram 35 mil, 39 tá de bom tamanho, né? A capacidade total do Morumbi, com 70% a 46 mil, né? De 66. Muito bom. E lá vem o São Paulo. E lá vem São Paulo, o lançamento. Era a posição legal do Rigoni ali. Ele acabou não tendo domínio da bola. Sai do gol, Cássio. Vem Corinthians, 44,5. Finalzinho de jogo. Mas ainda tem. E quando se tem Corinthians em campo, pode esperar tudo. Lá vem Corinthians pro campo de ataque. João Vitor, o quarto zagueiro. Faz a virada de jogo de perna direita. Inverte tudo lá na ponta direita. Domina João Vitor. Deixa a jogada com Paulinho. Mais à frente com Renato Augusto para Gustavo Mosquito. Zunindo pra cima da defesa São Paulina. Tenta o passe em profundidade buscando o Paulinho, brigou no peito na raça, melhora a defesa do São Paulo, melhor a defesa do São Paulino, consegue tocar pela linha de lado, o Igor Gomes, posse de bola pro Corinthians no campo de ataque, pois não, Claudinei? No Facebook, o Dil Alves, vamos tricolor, unidos no Morro Taboão da Serra, o Nero Neves, sou de São Paulo, estou adiantando, parabéns pelo programa, o Wagner Roberto Lopes, melhor que assistir transmissão top, vamos São Paulo. Boa. Claudinei Reis, vai Corinthians, o Alisson da Silva, São Paulo. O Alisson da Silva vai São Paulo. Rapaziada ligado aqui no finalzinho. Estamos agora com simultâneos
236 internautas ouvintes aqui. Muito obrigado Mais pelo carinho 4. da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos até 49 minutos. Mais 4 minutinhos pro São Paulo garantir mais uma vitória importante, que garante praticamente São Paulo na próxima fase do Campeonato Paulista. Vem Corinthians, Gustavo Mosquito pra Paulinho, bico da grande área. Devolveu de letra Mosquito. Opa! Tentou a jogada, ele vai pro chão. Foi pênalti, não? Ele vai pro chão, o árbitro dá só tiro de meta. Uma É, o juiz marcou, hein? Opa! Marcou tiro de meta. Marcou tiro de meta. Opa, Marcou tiro eu não de sei meta. não, hein? Posse de bola a favor da equipe do São Paulo, Ô, Lucas, 46. Pois não, Albertinho. Lembrando que nós temos aqui 53 títulos paulistas, né? O Corinthians, que é o maior campeão, 30, né? E o São Paulo, 23. E temos também 5 títulos mundiais. Temos 5 títulos mundiais em campo. Essa partida aqui temos 5 títulos mundiais. É, sendo 3 do São Paulo, 2 do Corinthians. Exatamente. E vem São Paulo pro campo de ataque. Domina Igor Gomes, lado esquerdo do campo. Deixa a jogada com Gabriel Neres. Volta o lance com Léo. Léo rebobina a fita. Recomeça tudo no campo de defesa com o Thiago Volpe. Thiago Volpe dominou, soltou na ponta direita com Rafinha. Rafinha fez uma boa partida, o camisa 13. De perna direita, despacha, muda pra frente, achou o Andrés. Andrés, no jogo de corpo, ganhou do João Vitor. Pra Rigoni, dentro da grande área, pintou o segundo gol. O passe vem, passa por todo mundo. Sobrou Gabriel Sara, tá sozinho. Vem tentativa de passe pra dentro da grande área. Ela bate no Gil, vai pra fora, escanteio. Quase o segundo gol do São Paulo, Albert. Rogério Ceni vai morrer. Ali o contra-ataque do São Paulo, 3 jogadores contra 2 do Corinthians. Ali o Rigoni pelo lado direito, ele parou, dominou, tinha 3 jogadores do São Paulo dentro da grande área pedindo a bola, ele tocou a bola errado. Ele tocou entre os 3. Ali depois não teve jeito, caiu no pé do Gabriel, ele teve que queimar pro gol, escanteio. Que chance São Paulo perdeu. É, e que falta faz um craque, né? É, rapaz, que falta faz um craque no São Paulo. Faltou agora ali o Caleri, hein? Faltou Se tá o Caleri ali, se era tá o 2 a 0. Caleri ali é gol, se ali é qualquer outro, se é eu ou é você, se é o Claudinei Corse, faz o gol. É, eu só de cabeça, porque sou zagueiro, né? Ah, é verdade. Escanteio pro São Paulo, os minutos finais de jogo no Morumbi. Vem pra cobrança Rafinha, vai sair jogando curtinho ali com o Igor Gomes. São Paulo vai prender bola agora. São Paulo prende bola, Igor Gomes dominou, faz o giro em cima da marcação do Mosquito, soltou com Rafinha. Experiente Rafinha, tenta prender a bola, Gustavo Mosquito em cima dele, tá zunindo ali no cangote do Rafinha. Ainda Rafinha com o Igor Gomes, a bola não sai, falta para o Corinthians. O árbitro dá falta a favor da equipe corintiana. 48 minutos, mais um minutinho. Mais viu, né? um minutinho e tá com pressa. O Gandula jogou mais uma bola em campo ali, o Cássio com raiva chutou pra fora. Não pode, né? Mais um minuto de jogo. Vamos nos aproximando do fim da partida. Vamos, Pode ser Corinthians. o último lance. Lá vem Timão pro campo de ataque, William. Vai, Bota William. a velocidade. Partiu pra cima da marcação do Rafinha. Vamos, São Paulo. Fecha a porta pra ele, Rafinha. Vai bem no lance, o camisa 13 vai pro chão, falta. Na verdade, nada. O árbitro não deu nada, o último toque foi do jogador do São Paulo. Ó a Bet Champs, hein? Lateral, bola pra equipe do Corinthians. Mais 30 segundos pro fim do jogo. Já não tem mais tempo, o Corinthians tem que botar Vai, essa bola Timão. na área. Vai, Corinthians. Vem Gil pro campo de ataque, abre na ponta direita pra Gustavo Mosquito. Mosquito pra Renato Augusto, devolveu com o Mosquito. Mosquito recebeu, soltou pela meia com o Paulinho. Paulinho mais atrás, carregou na contramão, deixou com o Renato Augusto olha pra dentro da grande área. Lançamento, Roger Guedes subiu, Thiago Volpe, tira do jeito que dá. E bote cai com o Igor Gomes, sai jogando pra equipe do São Paulo. Sai jogando pra equipe do São Paulo. O árbitro parou, pediu a bola. Trila o apito, o árbitro termina o jogo no Morumbi. Sobe o hino tricolor, vitória do São Paulo pra cima do Corinthians. Salve o tricolor. Jonathan Caleri foi pra rede com menos de um minuto de jogo. Ainda quando o estádio estava apagado por conta da chuva. O São Paulo entrou ligado ao Caleri numa belíssima jogada com o Rodrigo Nestor. Tabelinha curta com o Gabriel Sara. O Nestor rolou pra trás, o Caleri dominou e fuzilou. Abriu a contagem, o São Paulo vence o Corinthians pelo placar de 1-0. E agora eu passo a bola pra ele neste fim de transmissão com Claudinei Coste. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Cosse. 6 da tarde ou da noite, o que você preferir. 6 da tarde, mais 5 minutos. Começando aqui o nosso breve, né, curtinho fim de jogo. E eu já começo aqui, né, a TV elegeu o Caleri o melhor jogador em campo. E eu já pergunto aqui para o nosso Albert Cavalcante, já o Caleri vai falar ali. Albert, para você é o melhor em campo do jogo, Albert. Toca no Caleri que é gol. E aí, para você,
o Lucas de Souza. Acompanha o relator, Caleri correu, brigou, fez o gol, pra mim o craque do jogo. Tá certo, também vou nessa, né? Muito embora o âncora não vote, eu vou acompanhar vocês. Amor, você não é âncora, né? Isso é tudo hoje. Não, Você é âncora. comentarista, âncora. Não, é só repórter, comentarista, é só um pouquinho de comentarista. Comendador de e âncora. pizza. Hã? A pizza. A pizza, não sei, a diretoria tá analisando, o VAR tá analisando. tá analisando isso aí desde A o boa início força do do jogo. VAR aqui também. O VAR tá analisando. 6-6, então Caleri também eleito pela gente aqui o melhor jogador em campo. E o craque do jogo também ali, pela rapaziada da Federação Paulista, vai receber o troféu, né? Vai falar o seu portunhol ali. Não é isso, Albert? É isso mesmo, vamos ver o Renato Augusto do lado Vamos do ouvir. Corinthians? Um pouco, só que foi pouco tempo de treino, né? Um primeiro tempo muito bom que vocês fizeram. Mas o que você acha que talvez tenha sido ali o diferencial para vocês não conseguirem o resultado? Acho que foi muito parecido com o jogo do ano passado. Entramos desligados, tomamos o gol com 1 minuto e depois você tem que correr atrás do adversário. É um campo grande, a grama estava fofa, choveu bastante. A gente teve que sofrer para tentar o gol. Criamos algumas oportunidades, a bola não entrou. Agora a gente vai precisar de tempo para poder adaptar o trabalho dele, para a gente poder crescer. Vamos usar esse final de Paulista aí para poder aprender bastante com ele e terminar a fase final do Paulista bem. 5 anos que o Corinthians não consegue vencer aqui dentro. O que você acha que talvez tenha sido determinante para esse gol? Você acha que parar o jogo do jeito que parou, toda aquela confusão do início, isso foi determinante para sofrer um gol com 52 segundos? Não sei se isso foi a razão principal. Mas é claro, você acaba desconcentrando um pouco. Ainda estava bem molhado. A gente começou o jogo um pouco desligado e eles fizeram o gol. Então, poderia ter sido ao contrário, a gente ter feito 1-0. Mas que vai servir de aprendizado para o resto da competição. Obrigada, Renato. Claudinei Costa, assim, até a parte, né, que ele falou que entramos desligados, eu concordo, né, não sei vocês, mas quando o cara fala, põe gramado, põe... ele viu, eles não assistiram, né, o jogo do Guarani contra o Maricá, ele não viu. Renato, perdeu, cara, perdeu. Que é gramado ruim, né, mandar um abraço aqui pro Nero Neves. Sou do interior de São Paulo, Leme, vocês são bons, hein? Ô, Nero, grande abraço. Nero. Obrigado, Nero. Mas não ponha fogo em Roma não, hein? O Alisson da Silva. Ney, tá falando do Caleri, Ney. Caleri. No entretiempo, eu achava que era um jogo que tinha que ter pressão. Sabíamos que eles são um bom time, que joga muito por dentro, com Renato, com Paulinho, com Juliano, que todos são bons de bola. Sabíamos que a pressão era uma arma fundamental para nós. Por sorte, pudimos fazer gol rápido. Igual que o Brasileirão, acho que tratamos o partido igual que a vez passada. Estou muito feliz por fazer gol e por mais uma vitória. Ontem a gente bateu um papo e você dizia que gosta de visualizar as coisas e que tinha visto o último gol mais de 100 vezes. Deu certo. Mas é como eu falei, eu vi que havia feito gol rápido. Hoje também. Parece o mesmo jogo, mas uma vitória a mais. Obrigada. Tá aí o Caleri falando, depois o Caleri fala que eu não entendi nada, mas ele falando que o gol dele, né, realmente, o gol do ano passado, Foi né? mal esse portunhol aí, hein? Pelo amor de Deus, eu tô igual o Vanderlei Luxemburgo quando chegou no Real Madrid, não sei se vocês lembram, procura depois senhora, aí no YouTube, nos canais do ele soltando um portunhol ali, né? Mas ali o Caleri falando que do ano passado também pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele fez um gol também a 1 minuto de jogo, a 2 minutos de jogo, se a minha memória estiver boa, foi o mesmo jeito, o mesmo lado, só que ali foi numa falta, né? Cruzado ali na grande área, o Caleri fede a gol. E hoje ele anteviu que ele faria o gol cedo também, né? Exatamente, ele olhou um monte de gol ali, ele fica olhando, imaginando ali, sonhando com ela e acabou fazendo o gol, né, Claudinei Costa? Tem mais gente falando aí? É, o Rodrigo Nestor, agora vira festa agora. Vamos ouvir. Queria que você falasse sobre a atuação de hoje, Nestor. O que o Rogério te pediu, se foi isso mesmo, se a gente entendeu certo? Primeiramente, uma boa tarde e noite aí para todo mundo. A gente sabia que era um jogo bem difícil, porque são jogadores de qualidade que jogaram na Europa e acabaram voltando ao Brasil. E quando a gente fez o gol, a gente baixou demais as linhas e estava tendo espaço para esses jogadores. Aí no segundo tempo o Rogério pediu para eu ficar um pouquinho mais perto dele e deixar o Gil com a bola e ficar mais perto dele, para evitar dele achar os passes. E eu fiquei ali, fui até onde deu. Uma hora cansei um pouco também, mas o que importa é que a equipe conseguiu os 3 pontos. Vou devolver para vocês, para que vocês possam perguntar para o Nestor também, Tainá. Tá
Tá bom. Ô, Nestor, até a gente quando recebeu a escalação hoje, acho que surpreendeu algumas pessoas, principalmente por num jogo de tamanho, o Rogério ainda precisar dar uma girada, né, de alguma forma na escalação. Tá aí, né? Falou o Nestor, falando agora... demais a repórter. Exatamente. Ó, e O outra... Felipe Marques ficou encantado com a beleza da repórter. Exatamente. Só Felipe por causa da Marques. tatuagem. Exatamente. E o Rodrigo Nestor aí falando. Não, chega de Rodrigo Nestor. Não, mas tudo bem. Não, mas assim, o Rodrigo Nestor falou, e assim, o São Paulo entrou hoje em campo. O que é que ele falou? Ele falou, não disse nada, né? Falando que o Rogério Ceni cobrou, que eu sabia que o Corinthians ia entrar com os jogadores, os estrelas, né? Que era o quinteto fantástico. Todo mundo tá falando aí que o Juliano, que eles jogaram na Europa, né? E o técnico novato aí, o Vitor Pereira, né? Ele gosta do quê? De, se perder a bola, pressionar em cima. Então, com o campo pesado, o Corinthians no primeiro tempo foi pra cima mesmo. No segundo tempo, a língua ficou de fora e com as mudanças o São Paulo conseguiu dar aquela... né? Deu aquela pressãozinha, mas não foi tanto como nas outras partidas, né? Deixa eu falar aqui com a rapaziada que tá com a gente ainda no Facebook, o Marinaldo Trindade, né? Ele diz aqui, Marinaldo Naldão do Curuçambá. Nossa senhora, ô Marinaldo, explica pra gente o que é isso. Naldão do Curuçambá. Nossa, meu Deus do céu, tem umas coisas que a gente tem que traduzir aqui, né? O Carlos Silvio tá com a gente aqui, o Alisson da Silva gostou aqui da nossa transmissão, colocou aqui Tricalor mais uma vitória. Quem? Tricalor mais uma vitória. É o Tricas, né? O Tricas não tem jeito, como diria o outro. É o Timão contra o Tricas. Marinaldo Trindade, Sal no Tricolor, Regis Santos, Chupa Gambazada, o Cangerê Carvalho também com a gente, o lá do Dom José, o Di, né? Do Morro lá. Parabéns, rapaziada, bela transmissão, tamo juntos, obrigado, viu? Mangueiro Mac Dom José, lá do pedaço do Lucas de Souza, hein? Opa! Você é de onde? Lá de São Paulo, Lucas? Ah, eu sou da Vila São Francisco, né? Lá da Zona Leste. Mas você não é da Ponto Moca, de referência. não, né? É próximo. É perto da Moca, Belo? É próximo. Ponto de referência. Quem mais aqui? Marinaldo Trindade tá indo embora, mandando um abraço. Né? Manda um abraço aqui pra dona Selma. Marinaldo do Curaçambá. Até agora eu não entendi. É Curaçambá de Belém do Pará. Ô, Belém do Pará. Abraço, Belém do Pará. Pelo interior no Brasil inteiro. Aí ele diz aqui, a Nanindeua. Também é outra cidade lá do Pará. É isso aí. Você conhece a Nanindeua, Claudinei Costa? Não, eu conheço Belém do Pará, já fui 2 vezes lá. Olha, tem lá em Belém do Pará. Agora, é bom, hein? Lá em Belém do Pará, você marca os compromissos antes e depois da chuva. Porque todo dia 4h30 da tarde chove. Então você fala, nós vamos antes da chuva ou depois da chuva? Né? Dá pra marcar assim. Que beleza. Quem mais aqui? O Josué G. Faria. Sou de Itaperuçu, Paraná, Curitiba. Olha, só de norte a sul, rapaz. Mole? Rapaz, olha, tá fechando o Brasil aqui. Olha lá, a Marinaldo Trindade falou, acabou de chover aqui. É novidade. Em Belém não tem jeito. E o pior é que chove e não esfria, não faz nada. Chove e é quente. É quente, não tem jeito. Quem mais tá aqui com a gente? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra gente abraçar. Mangueiro Mac Dom José mandou um abraço pro Lucas aqui. Ô, Mangueiro, grande abraço pra você. Aí, então, rapaziada, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Ninguém vai mandar um abraço pra mim? De vocês, pra você, a dona Chicão mandou. Isso, mas além dela, ninguém vai mandar. Tudo Lucas, Claudinei Corsi, que não sei o que só. Que é no Belém do Pará. Albert Cavalcante não tem abraços. Olha aqui. Só, hein? Nem de Valinhos, nem de Vinhedo. Nem de adjacências. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Nem do o Mangueiro Mac Dom José diz aqui, manda um salve para todos, galera, do norte de Minas Gerais. Opa! Mineira, norte da Bahia, Tremendal, Bahia, região de Lagoa Preta. Tá aí, então. O Mangueiro tá fissurado na gente aqui, ô Mangueiro. Sempre com a gente aqui, hein? Tem jogo da Ponte daqui a pouco, 8h30, amanhã tem Guarani e Palmeiras. E vai seguindo a gente aí, tá? Se quiser tem o app também, lá na Play Store, o Android. Tem no Facebook, quando você está aqui. Tem no YouTube também, os canais de Futebol Interior. Fique à vontade, visite o nosso site também, tá? E amanhã esse horário começou a partir das 3 horas, 15 horas,
Acompanha a gente também, viu? É isso aí, esteja com a gente aqui no domingão, né? Você come aquela macarronada com frango de padaria e depois se prepara pra curtir. É bom, hein? Mas tem que ser aquele frango que vem com farofa, né? Exatamente. Não, mas eu dancei. Domingo passado eu comprei, eu dancei. Por quê? Sem Faltou a farofa. Sem mas farofa. nem a batatinha? Nem a batatinha. Só Aquela batata que fica embaixo e a gordura vai caindo. Não, assim. eu comprei aquela assim, chegou a boca, o espaguete sujando do lado da boca. Eita. Você chegou a decisão do VAR aqui, vai ter pizza, viu? Opa! Glória a Deus, obrigado. Obrigado vocês. Então. Alegria do moço. Ai, Jesus. 6 horas. Claudinei, deixa eu mandar um abraço aqui Manda pro Ramon um abraço. Monteagudo Penas. Alô, Ramonzinho, lá da Casa da Criança Paralítica. Ele tava trabalhando no sebo do sonho lá. A Casa da Criança Paralítica agora tem um sebo de livros. E o Ramonzinho cuida lá de toda a organização. Ramon, beijo no seu coração. E parabéns, né, pelo trabalho lá da Casa da Criança Paralítica, valeu, né? O que vocês fazem lá. Nunca tive a oportunidade de visitar, ainda vou visitar, Vai evidentemente. sim, que eu vou te cobrar pra visitar Mas lá. estive lá, né, quando da vacinação da Covid, e vi tudo muito organizado, tudo bem arrumado lá. Realmente, parabéns pelo trabalho. Quem é que coordena tudo, que preside a casa lá? É o senhor Jonas Lobo, presidente da casa, Ponte Pretano Roxo, Ô, tá beleza. sofrendo. Vai torcer pra Vai Macaca torcer hoje. pra Macaca, tá sempre acompanhando. E a prima do Arthur? É a Silvia Bertazzoli. Alô, Silvinha. Silvia Bertazzoli. Ela torce pro Guarani também? Ela é Ponte Pretana. Ô, louco. Ela é Ponte Pretana. E é prima do Arthur? E é prima do Arthur. Meu Deus. É, rapaz. Inclusive o seu Arthur Eugênio ficou devendo a visita pra mim na casa da criança lá. Mas ele vai sim, ele vai sim. Mas valeu Legal. aí, Claudinei. A gente faz um trabalho, Legal, a casa isso da é criança... importante sempre a gente divulgar aqui também esse trabalho, né? E vocês trabalham com contribuições também, não é Exatamente. A Casa da Criança, ela vive das contribuições, das doações, né? Não só dos associados, mas temos o Bazar do Sonho e o Sebo do Sonho, que são projetos. Se quiser se associar lá, como é que faz, Lucas? Você vai falar com a Diane pelo telefone DDD 19 2127 7232. Repita. 2127-7232, falar com a Diane, e aí fica sócio, paga uma mensalidade todo mês e vai ajudando a casa. Legal, tá? Então, Casa da Criança Paralítica, um trabalho muito bonito aí, você pode também contribuir. O Mangueiro Mac aqui diz o seguinte, que é Ninheira, Minas Gerais, e não Nineira, como escreveu aqui. Acho que já tá com umas na cabeça aqui o Mangueiro, né? Ninheira, Minas Gerais, é a cidade que ele colocou aqui, tá certo? Gente, 6h18 eu tenho que pagar um faturamento aqui, daqui a pouquinho a gente volta com os comentários finais aqui, do Albert também, do Lucas de Souza, a ficha técnica para você, e aí a gente vai embora e você já fica aguardando a jornada das 19h30 para Ponte Preta e Água Santa, todo mundo ligado, tá certo? São 6h18, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 23 minutos, de volta no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vitor Pereira, português, estreante, né, com a sua equipa do Corinthians, acabou perdendo para o São Paulo por 1-0. O jogo no Morumbi começou com luz apagada, Caleri aproveitou, fez o gol rapidinho, menos de 1 minuto de partida, e ficou nisso 1-0 para o São Paulo. Vamos então com o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Diz aí, Albert. O gramado pesado, adversário de respeito. O São Paulo fez sua segunda partida com menos finalizações no Paulistão. Foram 11, sendo 7 certas. Menor marca foi contra o Santos, com 9. E contra o Água Santa foram 12. Venceu as 3. Com essa eficiência, a torcida comemora. E já do lado do Corinthians, o Corinthians tem a média de 13,5 finalizações por partida no Paulistão. Hoje fez 12 conclusões na partida, mas só 3 foram certas. A próxima partida do São Paulo será na quinta-feira, né, contra o Palmeiras. Mais um clássico no Morumbi. Tudo, a expectativa é que o Morumbi esteja lotado, como foi contra o Corinthians. Quinta-feira, dia 10, às 20h30. Já o Corinthians joga contra a Ponte Preta. Sábado, dia 12, a partir das 18h30, a partida da Corinthians e Ponte Preta terá, claro, aqui nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi. Legal, grande abraço, até amanhã com Guarani e Palmeiras, Albert. Até amanhã, Claudinei Corsi, muito obrigado a todos pela audiência qualificada. Legal, valeu, este Albert Cavalcante reportou aqui a vitória do São Paulo 1-0 em cima do Corinthians. 6 horas mais 25 minutos para a Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica de São Paulo 1, Corinthians 0 com o Lucas de Souza.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. São Paulo e Corinthians entraram dessa forma no Morumbi. São Paulo foi de Volpe, Rafinha, Arboleda, Léo e Wellington, Pablo Maia, Gabriel Sara, Nestor, Igor Gomes, Éder e Calério. O Corinthians, por sua vez, foi com Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Foi um jogo com muitas alternativas, começou sem luz, porque devido à forte chuva no estádio do Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, os refletores acabaram ficando apagados, mas o jogo começou mesmo assim. E com menos de 1 minuto de jogo, o São Paulo entrou ligado e meteu a rede com Jonathan Caleri. Em jogada com Rodrigo Nestor, tabelinha com o Gabriel Sara, o Nestor rolou para trás e o Caleri dominou e mandou para a rede. Toca no Caleri que é gol. A partir daí o Corinthians foi pra cima, criou boas chances, obrigou o Thiago Volpe a fazer 2 grandes defesas em chutes de Lucas Piton e também do Paulinho, que ainda assim acertou uma bola na trave. E assim terminou o primeiro tempo. Na segunda etapa, o Éder saiu aos 9 minutos com uma lesão para a entrada do Juan. Pelos lados do Corinthians, o técnico Vitor Pereira, logo aos 17 minutos, já trocou 3 jogadores. Entraram o Jô, Bruno Melo e Cantillo, saíram do Queiroz, o Lucas Piton e o Juliano. Por sua vez, o técnico Rogério Ceni meteu logo 4 substituições. Entraram o Rigoni, Diego Costa, o Andrés e o Gabriel Neves, saíram Pablo, Rodrigo Nestor, Caleri e o Wellington. E o jogo no segundo tempo ficou aquela tônica. O Corinthians com a posse de bola, o São Paulo com alguns contra-ataques a seu favor. Em um deles, o Rigoni puxou pela direita, teve a chance de rolar para trás e acabou tocando errado. Na sequência do lance, o São Paulo acabou perdendo a jogada. E com esse panorama, o São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 1-0. Ao final do jogo, o Corinthians teve 69% de posse de bola contra apenas 31% do São Paulo. Finalizações, Corinthians 13, São Paulo 11. São Paulo consegue mais uma vitória e o tabu do Corinthians não conseguir vencer o São Paulo desde 2017 continua. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante e também Claudinei Corsi, na coordenação de esportes de Carlos Corsato, direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Arthur Eugênio e na mesa técnica no show das imagens com ele, Felipe Marques. Eu sou Lucas de Souza, me despeço e amanhã estaremos juntos com a transmissão de Guarani e Palmeiras e Guarani, mais uma rodada do Campeonato Paulista 2022. Fique com Deus, até a próxima, fui! Legal, valeu. Esse Lucas de Souza transmitiu a partida, a vitória do São Paulo 1-0 em cima da equipe do Corinthians. E com essa ficha técnica a gente fecha aqui também o nosso fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. E, consequentemente, às 6 horas mais 28 minutos, já vai ter outra jornada esportiva para você aqui nos canais Futebol Interior. Daqui 1 hora, exatamente a partir das 19h30, tem Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e Anderson Grigoleto para Ponte Preta e Água Santa. A gente vai colocando também um ponto final nesta primeira jornada esportiva deste sabadão, 5 de março. Seis e 28, ponto final na jornada esportiva. São Paulo 1, Corinthians 0. Agradecendo a audiência de todos vocês, de todos os cantos do Brasil. Muito obrigado, mandando um abraço aqui para o Luiz Carlos Barbieri, que também acompanhou com a gente, o Dalécio Pastor, o Renato Maldoné, o Dr. Sandro Nunes, a Márcia Regina Escarso, a Kelly Maltoni, o chefe Marcelo Ruggeri, o Gilberto Umbuzeiro e a Carme Álamo, o pessoal lá do Jaguari Hotéis em Sumaré. Se você quiser uma belíssima hospedagem aqui na região de Campinas, www.jaguarihotels.com. E também a Marilda Franco, que esteve com a gente aqui. Falamos em nome de Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas, uniformes e camisetas personalizados e Store Colchões, que está aqui com a promoção para você ganhar uma cama box. Mande a sua mensagem para 99662-4298. Diga o que é que você quer ganhar. Coloque seu nome completo, endereço completo e no final do Campeonato Paulista nós faremos o sorteio e você escolhe o seu prêmio. A coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. É Claudinei Corsi quem agradece o carinho da sua audiência
e os convida daqui a pouquinho a estar com a gente novamente às 7h30 da noite em mais uma grande jornada esportiva com o comando do Marcelo Corsato, do Carlos Corsato, Frank Francisco e também o Anderson Grigoleto. Eu volto amanhã às 3 da tarde para Guarani e Palmeiras. Grande abraço, beijo no seu coração, ótima noite de sábado, um excelente domingo e amanhã a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.